Nossa, isso aí, pessoal, dando início aqui mais um episódio do programa Hora da Luta. E hoje um episódio totalmente diferenciado, muito especial, nosso primeiro episódio fora da nossa cidade, Manaus. E para esse episódio, cara, a gente separou aqui uma grande personalidade do mundo da luta em pé e da arte marcial em geral. Estamos aqui com o grão-mestre Arthur Mariano. Grão-mestre, pô, um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado por ter aceito aí o meu convite. Eu sei que a tua agenda é realmente muito cheia, está muito cheia no momento, mas conseguimos aí umas horinhas para a gente trocar uma ideia e registrar a tua história aqui com a gente. Mestre Rodrigo Saavedra, hein? Que alegria, Paty, que tá contigo. Tô acompanhando na Hora da Luta, tá muito bacana o teu trabalho. Obrigado, tenho obrigado. certeza que você vai explodir cada vez mais as personalidades que você está entrevistando. E eu trouxe aqui para você Opa, presente é? Da Champions Factory, legal, né? Legal. Então, sempre bom, sempre bom. Vou pedir para que você dê uma olhada aí. É um kitzinho da Champions Factory. Obrigado, tem algo aí. Olha só a garrafinha. Muito útil aí para quem corre. O boné. Olha aí, que legal. Registrando. Deixa aqui já, ó. Separado. Uma blusa. Essa abre para você ver como é que ela é. Essa aí já é um modelo novo, né? Modelo novo. Para usar fora da academia, já é um produto oficial. Ah. Que legal, hein? Olha aí, tá aí, ó. Essa é nova mesmo, É nova. Essa é para passear. É isso. Show de bola. Obrigado, tá registrado aí. Tá registrado. Muito obrigado. Eu sei que a minha esposa, com certeza, quando eu chegar, ela já vai querer para ela. Legal. Mestre, vamos logo direto ao assunto. Vamos. Sempre começa com essa pergunta e daí em diante a gente segue em frente. Sim. Conta pra gente aí como é que foi teu início na arte marcial. Já começou no Muay Thai, tu já teve uma outra experiência, outra arte marcial. Conta pra gente aí como é que foi. Saavedra, na verdade eu comecei em 82 no judô, como toda criança começa, minha mãe me colocou ali. Naquele momento eu fui criado só com a minha mãe, depois meu padrasto veio aparecer na minha vida quando eu já tinha 10 anos. Mas antes eu iniciei no judô, eu tive o primeiro contato marcial. Foi muito importante porque eu tive a figura masculina naquele momento, da disciplina, do respeito que tem no judô. E aquilo mexeu comigo. Treinei um tempo, parei, depois a gente mudou e foi quando eu comecei, na época, o boxe tailandês. Como é que começou isso? Eu tinha um amigo, Rogério, chinês, e ele o avô dele tinha trazido o Tai Chi Chuan para o Brasil. Ele me levava para fazer Tai Chi Chuan com o avô dele. E ele entrou na Boxe Thai, que tinha o grão-mestre Luiz Alves, o saudoso grão-mestre Luiz Alves lá, e ele me falou, tô treinando numa academia e lá é o campeão brasileiro. O grão-mestre tinha lutado, tinha sido campeão brasileiro e tinha os atletas dele. E eu falei, eu quero ir lá. A gente morava numa rua na Tijuca, que era a concentração de torcidas organizadas. Então você tinha que aprender a se defender. Estudava em escola pública. Imagino. Rodeada de comunidade, você tem que aprender a se defender no mínimo, né? E eu queria ir muito lá. E aí foi quando ele me levou, assisti a primeira aula, fiquei 30 dias assistindo as aulas da Boxe Thai, e aí chegou lá o grão-mestre, quando é que você vai entrar? Afinal, eu ia entrar, era isso na sexta-feira, ia entrar na segunda-feira. Eu falei, tu vai entrar na segunda que a minha mãe vai me dar o dinheiro. E a partir dali eu entrei e nunca mais parei. Foi assim que eu iniciei na Boxe Thai, isso foi em 1987, por essa época aí. Entendi. E nessa época, quando tu estava lá vendo, ficou essas semanas lá vendo, tu lembra de quem estava treinando, algum nome desse aí que teve em destaque depois? Porque a gente está falando aqui de uma academia, né, que, revelou muitos talentos aí dessa academia, surgiram centenas de academias ao redor do Brasil, né, a Boxe Thai. Sim. Tu lembra de algum nome, né, dessa época que estava lá antes de ti? Naquele período tinha um pessoal que não continuou, estava treinando, você vê que era um pessoal que treinava duro antigamente, não tinha proteção como a gente usa hoje, caneleira. Então o pessoal treinava sem caneleira e o treinamento duro. E eu gostava daquilo, olhava, via que era aquela coisa mexeu comigo, né? E logo depois, um mês, eu entrei. Então quem fez parte daquela turma que treinava junto e que seguiu? Vou dizer alguns nomes aqui. Me perdoe os que... Sim, é importante falar sobre isso. Nesse caso, eu esqueço alguém, né? Não é nada pessoal. Conforme eu vou lembrando, eu vou falando. Tinha o Pinguim, tinha o Alex Gazé, o Ângelo Sérgio, o Marcelo Aguiar e o Pedro Rizzo vieram assim, uns 3 anos depois. O Joil de Oliveira treinou com a gente também. Jorge Pezão, Felipe Dentista... O Peu já era um dos professores na época, né? Entendi. Ele ajudava o grão-mestre terças e quintas. O grão-mestre dava aula segunda, quarta e sexta, e o Peu terça e quinta.
E foi aí que começou ali a estrada com esses atletas, com esses guerreiros da Box Thai, né? Então, quando a gente ia pra academia, você sabe aquele frio na barriga que vem quando você vai pra lutar, deu um friozinho na barriga, que é bom, isso aí que te dá Sim, a estimulada, né? Alguns falam que é medo, eu não considero medo. Eu considero que é um frio que você já se prepara para aquilo. Então eu sentia aquele frio toda vez que eu ia pra Box Thai, porque o pau comia. Então o treino das 6 às 7 era um treino assim muito duro, né? E mudou totalmente a geração. A geração passada, né? O pau comia e os alunos ficavam na academia. Hoje você tem que ter um treino diferenciado para o aluno e diferenciar para o atleta. Antigamente era tudo igual para todo mundo. E era um sim, sucesso. sim. Então foi mais ou menos esse aí foi o início lá na Box Thai. Com quantos anos isso mesmo, tu falaste? Eu devia ter 11 a 12 anos quando eu comecei lá na Box Thai, né? Então, isso Primeira luta foi com 14 anos. já ia perguntar sobre isso, né? A tua primeira luta, então, foi com 14 anos, né? 14 anos. O grão-mestre chegou e falou, ó, você tá com quantos quilos? Sempre fui acima do peso, devia estar pesando uns, com 13 para 14 anos, pesando uns 80 e pouco. Ele falou, ó, você vai ter que perder uns 15 quilos aí. Você perde? Eu falei, não, eu faço sim. E aí fiz a dieta, caí para 62 quilos e lutei. E aí lutei contra um aluno do Marco Ruas, que é o Ricardo, já mando um abraço para ele, virou um amigo. Os atletas que eu lutei, acabei virando amigo de todos, né? Que legal, hein? Que legal. Já mando um abraço pro Ricardo, a luta foi dura demais, foi empate. Essa primeira luta, mas foi merecido empate, porque ele não parava de atacar, eu também não parava, e deram empate e foi um resultado justo. E aí dali começou, daí depois vieram os cariocas, tive a sequência de vitórias por nocaute nos campeonatos cariocas. Na questão do Muay Thai, eu terminei a carreira invicto, não perdi. E cheguei a lutar fora na Holanda também, Muay Thai. E foi isso. No Muay Thai foi isso, até que depois eu pulei. Acho que você vai falar depois. Sim, a gente vai falar sobre... Vamos ficar na Box Thai ainda primeiro, né? É importante também, tu tocou num ponto que a galera, nosso público, para eles entenderem também, né? Tu falaste que na Box Thai o treino tu já ia pra academia com esse friozinho na barriga, né? Isso. Os praticantes de hoje, praticamente isso não existe. Eles vão pra academia totalmente relaxados, tudo. E Exatamente. eu ainda peguei essa época também, né? Explica pra gente o que é o pau comia. Tipo, nessa época tinha caneleira? Como é que vocês treinavam? Era, tipo, já começava o treino já sparring, tinha muita parte técnica? O que exatamente te deixava com esse frio na barriga? A começar que o boxe irlandês ficou muito forte no Rio de Janeiro pelas torcidas organizadas. Então, o pessoal que fazia parte da torcida organizada treinava boxe irlandês. Então, você ali não tinha jeito. Então, como é que era? Não tinha caneleira, todo o treino, parte física muito puxada, parte técnica mais a parte de boxe, que antigamente era o boxe misturado com chute, né? Tinha joelhada, mas nem tanto, principalmente no Rio de Janeiro. Então, era tipo boxe com taekwondo. Entendi. Então, era a parte técnica de chute, do taekwondo, e a parte de boxe mesmo, normal. E quando tinha os sparrings que acontecia todas as aulas, o pau comia. Quer dizer, um ia para pegar o outro. Era assim. E outra coisa que tinha, que acontecia, quando você ia para academia, a gente chegava 10 minutos antes para colocar a bandagem, ficava ali. Ficava um clima muito pesado, né? Que é normal, porque todo mundo calado, já sabia que o bicho ia pegar. Então foi aí que criou uma construção de grandes atletas na Box Thai. Isso resolveu, com certeza, te moldou de uma maneira diferenciada, né? Totalmente, né? Molda qualquer um. Você ir para lá, você ter disciplina, primeiro que tinha que ter respeito e disciplina, treinamento duro, passar pela superação dos sparrings, né? Um querendo te pegar. Você tinha que sobreviver ali dentro. Era questão de honra, sobreviver. E moldou o caráter de todos os atletas que estão lá. O meu não foi diferente, né? Tem que agradecer muito a escola da Box Thai, o grão-mestre Luiz Alves, que é um pai para mim, né? É o meu saudoso grão-mestre, está comigo sempre em espírito e fez a diferença na minha vida e de muita gente. Entendi. E conta pra gente também como que o grão-mestre Luiz Alves, ele levava a equipe ali de frente, como é que era? Porque eu já peguei numa outra época ele já com mais idade, né? Mas nessa época aí que ele tinha total vigor, como é que ele liderava ali a equipe? Era punho firme ali, como é que era? Era fogo e ferro, né? Falava pouco e treinamento muito duro e era uma pessoa muito, vamos dizer assim, firme com as pessoas, né? Então, no tempo de hoje, ele teria mudado, com toda certeza. Entendi. Tem que ser mais social, mais gentil, né? E não era assim. Mas era uma outra geração e o pessoal entendia, né? Ele brincava, sacaneava, todo mundo na academia, né?
e todo mundo respeitava, tinha um respeito muito grande por ele. E foi isso que fez ele fazer uma geração de atletas tão forte, tão dura. O que foi? Era o treinamento duro, com a parte física puxada, né? A sobrevivência, tinha que sobreviver ali, senão você ia embora da academia, e a academia é lotada. Então, quer dizer, a Boxstar realmente foi uma escola, a gente recebia... Então, acho que era por isso que era o sucesso daquela época, as academias que tinham essa parte do treinamento forte, eram as academias que tinham ali, que sobressaíam mais, assim, na visão do público mesmo, eram mais procuradas pelos públicos, academia que treinava mais duro. Hoje em dia não é tão assim, não pode, é né? assim. Hoje é o contrário. É o contrário, né? Você vê que são gerações diferentes, né? Então, a geração passada era isso. Entendi. Tinha que botar lá, luta era o quê? Você sai na mão, você está preparado tecnicamente, lógico que tem a parte da filosofia marcial, que sempre foi muito importante, mas como é que era colocada essa filosofia pelo grão-mestre Luiz Alves? Com a disciplina. Ele implantava a disciplina com treinamento duro. No final, moldava os atletas, moldava as pessoas que estavam ali e criou um grupo gigantesco de grandes nomes que vieram lutar no mundo todo, né? Entendi. Aí tu veio se destacando, lutando, como tu já falaste, os cariocas, né, os campeonatos aqui. E como foi que tu chegou esse convite para lutar? Acho que o teu primeiro Vale Tudo foi no IVC. Exatamente. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Conta pra gente, tenta lembrar como foi assim, tipo, ó, fechei uma luta pra você. Ele te perguntou se tu queria ou não, já te colocou? Conta pra gente como é que foi esse episódio. Tu já era um atleta, já estava muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, né? Não era qualquer um que podia entrar num torneio desse. Sim. Foi um torneio em São Paulo, pra quem não sabe, no Maxud Plaza, organizado pelo Batarelli. Realmente deu uma projeção muito grande. Como foi esse episódio aí? Esse episódio foi o seguinte, primeiro dia começa num sonho, né? A gente tem que ter um sonho. Eu já tinha esse sonho de lutar justamente nesse evento, que a Bandeirantes passava esse evento, passava na íntegra, passava na TV aberta, e era um GP. Eu tinha um sonho de ser campeão no GP, de 3 lutas, e justamente no IVC. E aí ele chegou um dia, eu cheguei em casa, e aí, na época não tinha celular, minha mãe falou, ó, o seu mestre te ligou, falou pra você ir pra academia amanhã cedo, que é a luta da sua vida. Quando a minha mãe falou isso, eu já comecei a pensar, luta da minha vida, comecei já a imaginei isso também. Tu tinha quantos anos? Ali eu tinha 23 anos. 23 né? anos. Aí fui pro Grajaú, morava no Leme, peguei 2 ônibus, saí lá da Zona Sul, fui até pra Sans Pena, cheguei lá no Grajaú, e aí o grão-mestre, ó, é a luta da tua vida. É um torneio GP de 90 quilos, vão ter 8 atletas, são 4 americanos, 4 brasileiros, e você vai ser um dos brasileiros que vai estar lá. Isso veio através do mestre João Ricardo, da luta livre, que era parceiro do grão-mestre Luiz Alves, Entendi. junto com o Batarelli, que era o promotor do IVC, né? E aí começou, aí eu fui informar isso ao grão-mestre Oswaldo Alves também. Só para te interromper, para não perder o fio da meada, por que ele te escolheu? Existiam outros atletas na Boxstar de 90 quilos. Sim. Por que o Arthur Mariano foi escolhido? Porque naquele momento, 90 quilos, eu estava na lista 01, né? Era o primeiro. Entendi. Você está melhor preparado ali. Como tinha o de 80, tinha de 70, mas no 90 eu estava melhor em condições, tanto na Budokan quanto na Boxstar, né? Entendi. Do mestre João Ricardo era Budokan, então 90 quilos eu era a pessoa com a experiência, já tinha lutado muito Muay Thai, então estava preparado para aquilo mentalmente, porque a luta em si é muito do mental quando chega lá, né? Então, para isso você precisa de uma trajetória atrás para te deixar preparado mentalmente. E aí, fui falar com o grão-mestre Oswaldo Alves, que eu treinava jiu-jitsu com o grão-mestre Oswaldo Alves, e aí ele falou, Arthur, era faixa azul jiu-jitsu. Ele falou, Arthur, você é faixa azul, pô? Eu falei com o grão-mestre Oswaldo Alves, falei assim, é a luta da minha vida. Aí ele olhou nos meus olhos, foi até num restaurante na Atlântica. Ele olhou nos meus olhos, é a luta da tua vida? Eu falei, é a luta da minha vida. E aí ele falou, então você vai lutar, já está aprovado, vamos começar o treinamento. Só para dar um segmento depois, você vê como é que a vida é muito louca. Né? Quando eu falei que era a luta da minha vida, eu não sabia que 2 anos depois eu ia ter que parar minha carreira com problema de saúde. Entendi. Então alguma coisa estava direcionando que era realmente a luta da minha vida e depois eu ia acabar a carreira. Entendi. Então foi aí que começou os treinamentos. E também numa época, né, Arthur, que os lutadores que se prontificavam a fazer o Vale Tudo, ainda mais um torneio desse, eram todos faixa preta. Ninguém colocava nem faixa marrom, né? Então, e por isso que ele falou da faixa azul, né? Ele deve ter, esse cara não é nem faixa preta. Não tinha espaço para faixa azul naquela época, né?
Só que, como tu bem falaste, tu já estava muito bem preparado, né? É. Quanto tempo antes tu ficou sabendo da luta? Quanto tempo teve para se preparar? 4 meses antes. 4 né? Mas meses. foi aquilo, né? Era o faixa azul de jiu-jitsu, mas com uma bagagem Sim, enorme sim, na luta sim, em pé. na luta em pé, Então, com certeza. era o diferencial. Então, 4 meses, foi informado, só que foi informado 4 meses, que seriam 3 meses depois. Então, seriam 3 meses. Só que, passado 20 dias, foi informado que houve um adiamento de mais 30 dias. Então, na verdade, total foram 4 meses. Treinando, posso dizer que eu treinei muito, né, e preparei muito, principalmente a parte psicológica, tá? Porque algo me dizia que era a luta da minha vida, e ali eu me dediquei muito, acho até que eu treinei a mais do que devia. Pra você ter uma ideia, começava o treino na box Thai, 7 horas, era 1h30 de treino, descansava 1 hora, o grão-mestre me levava para Budokan, para fazer os sparring de vale tudo. Tu ia junto com ele, então? Ia com ele no carro dele, aí fazia sparring com o De Pedro, com o Joil, com o Ebenezer, com todo mundo que tinha lá da Luta Livre, que estava lá no comando do mestre João Ricardo. E aí, treinava até 12h30, eu ia para casa, almoçava, dormia, estava morto, só com esses 2 treinos já estava acabado. Eu tinha preparação física 4 da tarde na praia, né? Ia fazer a preparação física sozinho, tinha uns tiros de 400, 300, 200 metros, fazia, já estava ali, eu já estava acabado, Saavedra. E aí, eu ia já dali direto para a academia do mestre Oswaldo Alves, jiu-jitsu. Eu já chegava lá, eu não era eu já estava ali destruído. Entendi. Às vezes eu vou te chamar de cara, peço até desculpa, tá? Que a gente tá aqui mesmo, fico muito focado, eu esqueço da nossa relação marcial, né? Mestre e aluno. Para quem não sabe, Saavedra, eu tenho orgulho de dizer que é meu aluno, né? Exatamente. Começou do zero, hoje é um mestre formado e reconhecido internacionalmente. Isso, 21 anos juntos. 21 anos, para sempre. Sim, sim, e quando com a gente certeza. for pro céu, vamos estar juntos também, fazendo sem alguma coisa lá. Sem dúvida nenhuma. Provavelmente já estivemos juntos em outras vidas também, batalhando. Com certeza. Mas olha só, me chamou a atenção o seguinte, a gente tá falando dos anos 90, né? Como é que tu fez pra não dar briga aí em relação à luta livre, jiu-jitsu? Como é que foi isso aí? Tipo, João Ricardo, mestre Oswaldo, pô, tu tá aqui, daqui a pouco tu vai pro jiu-jitsu, ou então o mestre Oswaldo, pô, tu vem pra cá, amanhã tu tá lá na academia da luta livre. Eu sei que o mestre Oswaldo era um dos caras que estavam à frente disso aí, tipo, sentia uma cabeça muito aberta. Mas e o pessoal da luta livre se incomodava? Como é que era isso aí? Quando o grão-mestre... Deixa eu voltar um episódio atrás. Claro. Então foi o seguinte, eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Quem me levou foi o Alex Hooligan, meu irmão de muitos anos de infância, me levou para treinar no mestre Oswaldo Alves. Lá tinha o Amaury Bittetti, eu virei irmão do Amaury Bittetti, foi uma parceria que a gente tem até hoje. E aí eu informei, fui para treinar na boxe e falei, tô treinando lá jiu-jitsu com o mestre Oswaldo Alves. Aí o grão-mestre Luiz Alves falou assim, Arthur, a gente vai ter um problema, porque naquela época a luta livre e jiu-jitsu não funcionava, ele tinha parceria com a luta livre. E aí fui para casa, quando eu voltei na aula seguinte, ele falou o seguinte, eu não tinha falado de IVC não, tá? Nesse momento, desse episódio, foi antes do IVC. Ele falou, Arthur, você vai ter que dar uma parada de treinar aqui. Porque você tá treinando lá jiu-jitsu e... Não vou falar os nomes. O pessoal da luta livre não tá gostando, ficou incomodado com isso e você vai ter que dar uma parada. Aí eu fiquei triste, claro, fui para casa. Deu 3 dias depois, o grão-mestre Luiz Alves ligou, pediu para ir na academia. Eu voltei lá e falou, quer saber de uma coisa? Você vai treinar aqui, pode continuar treinando. E aí eu já estava treinando com o mestre Oswaldo Alves, quando ele me chamou, ele já sabia, e ele falou com o mestre João Ricardo da Luta Livre. O mestre João Ricardo aceitou, eu ia fazer os treinos de Vale Tudo, que era obrigado a fazer na Budokan, fazia, o mestre João Ricardo sabe muito, posso dizer que ajudou muito, Saavedra, os treinos de Vale Tudo lá, porque o treino era treino de 10 minutos direto com pau comendo, só que era 10 minutos direto. Com esses nomes aí que tu falaste, hein? De Pedro... Ebenezer, Joil de Oliveira. Joil, só casca grossa, meu irmão. Devia ser destruído lá, né? O Babalu treinava lá nessa época, Entendi. o Gustavo Chimu, porque nessa época não existia ainda o Ruas Vale Tudo. Eles treinavam na Budokan, né? Depois que eles fizeram isso. Então a gente... Eu até lembro de um episódio de um treino que o Babalu, eu falei pra ele, eu fiz com ele uma live, eu falei, ele me deu uma queda, que ele já treinava... wrestling. E eu não treinava jiu-jitsu e o Muay Thai. Quase que me deixou aleijado, né? Ele me pegou, me deu um suplê, mas eu consegui me safar ali, mas quase que eu fiquei aleijado ali. Houve esse episódio, então. Houve esse episódio. E aí, ele já sabia os treinamentos como é que eram. 10 minutos de taparia, sem proteção, porque não tinha proteção na época.
quem ia lutar, porque o torneio do IVC 30 minutos, você sabe, né? 30 minutos direto. Então, fazia 10, já entrava um cara novo, fazia mais 10, entrava o terceiro cara novo, fazia mais 10. Tinha que ter 30 minutos, quer dizer, era uma loucura. Loucura, mas que te molda, né? Quando você passa por esse treino, você fica moldado, principalmente mentalmente. Você sabe, dali você sabe que você está preparado. Então, foi isso. Essa preparação com o jiu-jitsu, treinando lá, teve a ajuda do Amaury Bittetti, meu irmão, e no comando no jiu-jitsu, na parte de chão, do grão-mestre Oswaldo Alves. E aí foi isso. Foi essa preparação que foi muito louca, que me deixou mentalmente preparado. Preparado. Agora, dia do evento, vocês foram para São Paulo. Fomos para São Paulo. Né? E a chave tu já sabia? Soube lá? Como é que foi a preparação da chave, da luta? Como é que, tipo, a chave de um lado, quem vai estar do outro? Como é que foi isso aí? Foi feito um sorteio, a gente foi para São Paulo, chegamos na quinta-feira, o evento era no domingo, né? Teve a pesagem, batemos o peso. Teve até um episódio com o Vanderlei, ele conta isso. Eu tava correndo na esteira, tava eu e o grão-mestre Luiz Alves. E aí o grão-mestre primeiro ele falou para mim o seguinte: Arthur, a final vai ser você e o Vanderlei. Mesmo com aquele, tinha, pra quem não sabe, na semifinal, se tu passasse da primeira luta, tinha um cara que ele vinha ali, campeão do UFC, né? O Mark Hall. O Mark Hall, que era um lutador duríssimo, com muita experiência já no Vale Tudo, exatamente. Né? Tu não ia pegar qualquer um. Então, ele já cantou a pedra que a final já ia ser o Vanderlei. Porque ele conheceu o Vanderlei do tempo da shootbox, né? Então ele sabia que a final seria essa, ele falou, você vai ganhar. E a gente tava na esteira correndo, eu correndo na esteira, devia estar 15, 16, tava voando, tava gordinho, mas com um pulmão lá em cima, né? Era tipo Fedor, né? Sim, Fedor, um pulmão gigantesco. Porque às vezes não é o shape que você tá, é o teu preparo físico junto com o teu mental. Né? A gente vê quantos atletas aí que fizeram uma preparação física incrível e chega lá, morre com 2 minutos de luta. Por quê? Mental. Então, ali eu tava preparado fisicamente e mentalmente. Esteira 15, 16 passa o grão-mestre Rudimar com o Vanderlei. Ali, eles olhando de cara feia, o grão-mestre Luiz Alves cumprimentou o GM Rudimar e o Vanderlei passou marrudo, que é normal, o lutador é assim, né? E eu também marrudo, também ali correndo, e depois ele falou, pô, você viu um gordinho correndo, voado na esteira. Ele ficou impressionado, porque eu tava voando no gás mesmo, ali eu tava no pulmão. E aí teve o sorteio, nesse sorteio ficou definido que o Mark Hall tava na minha chave, né? Eu peguei o Patrick Cassalone, um americano, que falou que ia ser rock and roll, e foi mesmo. Foi 18 segundos. O cara ia muito maior do que tu, né? Ele era ele é muito grande, né, cara? Vamos falar um pouco dessa primeira luta, tipo, porque foi muito atípica, né? Tu chegou e já o jab que tu já largou, que foi pro nocaute, foi um jab, e o jab é um golpe de preparação, né? Sim. Então tu já largou ele, já sabia que ele ia cair ou não? Não sabia. Eu sempre tive um jab pesado, né? Então eu comecei, dei uns 2 chutes primeiro, pum, pra ele tirar a tensão da perna, ele ficar na perna e eu ia no rosto. Eu mandei o jab, realmente não esperava que ia ser tão rápido, ele já caiu virado ali, tampando o rosto, né? Eu lembro dessa cena, ele tampando o rosto. Exatamente. Já. Não passou nem uma reação. Aquilo foi bom porque me economizou, né? Em possíveis contusões e na parte física. Pular para uma semifinal com 18 segundos me ajudou, com toda certeza. Mark Hall chegou lá, ignorou completamente que ele vinha do UFC, com aquela marra toda. Como é que foi? Isso foi tipo, porra, esse cara vai ser diferente, já vai ser uma batalha diferente, ou não? Chegou focado que ia passar e pronto. Saavedra, uma coisa é o grão-mestre Luiz Alves, né? Ele era um treinador top. Junto com o mestre João Ricardo e o grão-mestre Oswaldo Alves. Mas eu ficava muito próximo do grão-mestre Luiz Alves. Então ele tirava todo mundo pra nada. Eu falei, não é nada não, porra. Vai lá, enfia a porrada e acabou. Era assim. Entendi. Então aquilo ali, com mais o treinamento duro que você vem, tu começa a acreditar no teu mestre. E é assim que eu via. Era só mais um. Entendi. Só que foi uma luta longa. Foram 7 minutos de luta, né? Ele teve um momento que ele ficou por cima, na minha guarda, batendo. Só que batendo não, eu bati mais do que ele, estando por baixo, né? Aí consegui virar, consegui inverter, fiz uma raspagem nele. Fiquei batendo, cabeçada. E aí o Batarelli mandou subir. Quando mandou subir, como eu tinha dado um chute, ele teve deslocamento de patela. Então ele não conseguiu mais subir. E aí foi um nocaute técnico na semifinal. O chute, tu já viu que realmente tinha entrado? Ou não? Tipo, tu não, sabia que tinha feito aquele estrago? Entrou porque se você ver o vídeo, ele bambeou. Quando eu meto o chute, ele bambeia. Só que eu bato tão forte que eu caio. E a tua perna voltou pra trás, né? Voltou. É incrível, a potência que foi ali. Foi. Porra, não sei como deu um dano maior na perna dele, né? Eu lembro que tem uma foto,
Tem uma foto dele, não lembro agora qual era a revista, se era Tatame ou Gracie Magazine, eu acho que era Tatame. Logo no acho que foi início, na Tatame. ele na cadeira de roda exatamente, com a perna esticada, Foi né? o Marcelo Alonso que fez. Entendi. Ele tava lá, cobriu o evento. Foi isso mesmo. Que legal. Aí passou da semifinal, aquela final que naquela época também existia uma rivalidade muito grande entre boxe thai e a chute boxe, né? Vestiário. Como é que foi o teu vestiário? Porque da chute boxe a gente já sabe através do vídeo como é que funciona, né? E como é que foi lá o teu vestiário? A luta já começou no vestiário, né? Entendi. Você já conhece, sabe como é que é. Eles lá, Vai morrer, vai morrer. É isso aí, já começou, já naquela... Na verdade, eu nem te contei uma coisa, né? Porque lá no vestiário eu fiquei de frente pro Mark Hall, a chutebox ficou do outro lado. Entendi. Então, eu fiz a primeira luta e o Mark Hall me olhando e eu olhando pra ele. Ganhei a minha, ele pegou o cara do jiu-jitsu. E ele ganhou também. E aí, ele fazendo sombra com velocidade. Aí eu ia e fazia com mais velocidade. A gente ficou numa guerrinha psicológica ali, né? E aí da chutebox foi isso. Eles começaram já a botar o terror. Vai enfiar a porrada, vai vencer, vai matar. Já botando o terror. Mas é aquilo, né, Saavedra? A gente foi preparado no fogo e no ferro. Isso faz a diferença. Mental. Lutador, você foi um grande lutador, você sabe disso. Você se prepara para a luta, mas a diferença lá não vai ser teu preparo físico. Porque você já foi preparado. É o teu mental. Se tiver com o mental forte, eu estava com o mental preparado. Não entrava nada na minha cabeça daquele terror. Para você ter uma ideia, antes de entrar na luta, né, no IVC, eles viravam Isso, e aí você aparecia para você subir aquela plataforma e ir andando. Antes do cara virar, que é um cara que virava, eu chegava para ele, ele estava em estado alterado de consciência. Eu falava assim... já assim... falar sobre isso. Pode falar. Quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não, é porque essa parte da virada, né? Quando virava aquele turno, eu lembro disso muito bem, né? Eu vi esse vídeo e eu nem te conhecia. Eu falei, nossa, esse cara usou alguma coisa. Porque o teu olho tava completamente vidrado, né, cara? Tava exatamente esse termo, um estado alterado de consciência, um nível de foco, né? Um hiperfoco. Um hiperfoco, né? Exatamente. Depois eu fui entender que eu fui estudar a PNL, Programação Neurolinguística, como é que eu tava nesse estado alterado de consciência. Eu falava pro cara que não tinha nada, o cara ficou com medo. Eu falava assim, dentro do olho dele, eu vou vencer. Que nem um maluco, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E ele, não, você vai vencer. Eu lembro de hoje. Ele assustado, ele falou, esse cara é maluco, pô. O que ele tinha a ver com a história? Aí ele virou, eu entro. Aí tá o Pelé ali. Até manda um abraço pro Pelé. Isso, ele tá livre dessa cena, pode crer. Você vai matar ele, Vanderlei. Você vai matar ele. Só que não entrava nada, eu tava ali com a mente blindada, né? A confiança lá em cima. Aí fui andando, o Vanderlei já tava lá olhando, ficou me olhando. Naquela olhada eu já sabia que ali ia ser guerra. O lutador, ele conhece o adversário pelo olho, né? Sim. Tem uns que te olham de cara fechada, mas você sabe que não tem nada. Mas a forma que o Vanderlei olhava, ele já me proporcionou saber que ali seria o inferno. Então estava preparado para esse inferno. E aí quando a gente ficou de frente pro outro... Aquela encarada que todo mundo conhece, né? A gente ficou ali, teve um intervalozinho para começar, demorou um pouquinho para começar, a gente ficou se olhando ali. A gente não tirava o olho. Ali a gente já sabia, os dois sabiam que o inferno ia começar. Entendi. E uma coisa que eu sempre quis saber de ti também, dessa luta, é o seguinte, tipo, lógico, todo mundo sabe pelos vídeos o quanto o Vanderlei bate forte. Te surpreendeu quando ele acertou o primeiro soco na guarda? Tu surpreendeu, foi caraca, esse cara bate muito forte. Que eu lembro que ele começou a 200 por hora, né? Começou num ritmo muito forte. E tu ali se defendendo, tentando fazer a movimentação, né? Isso aí, tipo, não que tenha te impactado, mas tipo, foi acima do que tava esperando, a pressão da mão dele? Se eu não tivesse tão preparado psicologicamente, você pode ter certeza, eu teria sido nocauteado, tá? Por isso que o Vanderlei, logo depois disso que ele foi pro Pride, ele fez mais uma luta no IVC, aí o UFC, e aí foi pro Pride, ele nocauteou 10 anos de vitória, porque o pessoal não aguentava. Então ali eu tava preparado, muito forte psicologicamente. Saavedra, aproveita aqui pro Vanderlei, a mão dele é a pedra. Quando ele botava, parecia que era pedregulho na cabeça. Entendi. Outra coisa que é pedra dele, o joelho, por isso que ele nocauteou muita gente, tá? O chute era bom, mas não era a pressão comparada à mão joelho e o mão, joelho. Né? Isso, tá? O chute dele também era duro, mas os dois eram diferenciais, muito fortes. Então naquele início, parecia que era uma chuva de pedrada na cabeça. Entendi. Se não fosse outro, pode ter certeza, ficava no meio do caminho. Se não fosse o mental, ficava ali.
Entendi. Uma outra dúvida minha, na verdade, curiosidade, é um GP sem luva, né? Pra quem tá escutando aqui essa história, a gente tá falando de um momento que é o Vale Tudo, né? Era Vale sem tudo. luva. Tuas mãos chegaram machucadas? Chegaram machucadas, porque ali... Chegaram dedo torto aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Esse dedo tortinho aqui foi do Mark Hall, porque você vai batendo, né? Sim. Então entortou. Até era pra fazer cirurgia. Falei, mas o que vai... Ele falou, não, é só pra estética. Eu falei, não, então pode deixar assim. Fica com o dedo torto, não tem problema não. Né? E fora os cortes todos que teve, né? Por causa da... As mãos já chegaram meio avariadas, estão ali, né? Chegaram, mas é nada que impedisse de lutar. Mas quando você luta sem luva, você machuca a mão. Todo mundo sai com a mão machucada, não tem como. Você pode ver, tá tendo agora eventos de MMA sem luva, voltando, né? Que eles colocam aqui, né? Pode ver a mão depois, é inchada, é machucada, talvez tenha que engessar. É isso. Porque a cabeça é muito duro, né? Você vai meter a mão ali, então acaba machucando a tua mão. Entendi. E ali, tipo, qual o momento da luta? Tenho certeza que o telespectador depois vai puxar a luta aí. Qual o momento da luta que tu viu assim, cara, eu vou ganhar? Ele tá diferente, a pressão já... Foi depois do corte, antes do corte, tu sentiu aquele ímpeto já ir diminuindo e já não começou a ir tanto pra frente, né? Que momento? Tu consegue lembrar? Os primeiros 3 minutos foi terror. O maior terror que eu passei dentro do ringue foi aqueles primeiros 3 minutos. E quando eu aguentei aqueles 3 minutos, e aí houve o primeiro corte, meu e dele, né? O médico chama, aí eu volto de novo com aquele episódio de estado alterado, que eu olho pro médico, dentro do olho dele, você pode ver, quem vê a luta vai ver, eu começo a falar, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Mas completamente no estado alterado, porque eu entrei ali para vencer mesmo. Então, naquele momento, a partir desses 3 minutos, eu já sabia que eu ia vencer. Porque o ritmo de pressão que ele impôs, até os 2 minutos e 50, 3, diminuiu um pouco antes do médico parar para a gente ser atendido a primeira vez. Foram 3 vezes que fomos parados pelos médicos. Na primeira, a partir dali, você pode ver que eu domino sendo do ringue. Ali eu sabia, porque fisicamente, gás, eu estava preparado para lutar 30 minutos. Eu fazia treino para lutar 3 lutas de 30 minutos. A primeira foram 18 segundos, a segunda foi 7 minutos, e então eu estava preparado. E dominava o centro do ringue. Mas eu não ia me expor, porque o Wanderlei era um cara muito agressivo. Mas ali eu já sentia que o caminho ia ser meu. Eu tinha essa sensação, lógico, sem certeza, que luta você não tem certeza, né? Sim. E momento final, venceu a luta, o médico parou a luta, né? Tinha um corte absurdo. Se fosse no dia de hoje, eu tinha parado muito tempo antes, Sim. Né? Deixaram ali ainda, acho que a meu ver, botando em risco, né? A carreira dele, né? Realmente um corte muito fundo. Num outro momento, né? Naquela época... Sim. Vitória. Pô, aquela felicidade. Achei muito legal também a declaração que tu deste, né? Falando da tua mãe, lembrando de todo mundo. Achei realmente sensacional. Terminado o evento, a bolsa foi boa? A bolsa, na época, foi muito boa. Foi $11 mil. Legal, o campeão levava 11, o segundo lugar levava $4 mil. Para a época, era uma boa bolsa, porque não se pagava isso, né? Depois de quanto tempo tu voltaste para os treinamentos? Como é que foi? Porque a gente já vai entrar num outro tópico, eu lembro que tu, dali, tu já foi para Holanda, né? Fiquei um ano sem lutar, e aí depois sim eu fui para Holanda. Beleza, então aí tu já voltou, nesse um ano tu continuou mantendo o treinamento? Continuei, porque ia rolar a revanche, né? Entendi. Já quando terminou o evento, o Batarelli falou, ó, vamos fazer a revanche. Ah, legal, eu sabia disso. Exatamente, aí já fiquei, tive que recuperar, levei mais ou menos uns 20 dias para recuperar, porque tava todo quebrado, cara rasgada, né? E aí voltei a treinar, tava vindo num nível muito alto, foi uma pena que acabou não acontecendo a revanche. Porque ele foi pro Japão, né? Não, foi pros Estados Unidos, né? Ele ia lutar também. O negócio que não houve o acerto financeiro. Porque entendi. O Joil fez a super luta do IVC, no IVC que eu lutei. E ele recebeu uma bolsa X, tá? Que foi uma bolsa muito boa. E aí a gente queria receber essa mesma bolsa da super luta. E era a metade da bolsa. Então, não houve esse acerto e a luta não aconteceu, infelizmente, que eu tava muito bem. Na verdade, eu tava melhor ali do que na primeira. E tava mais confiante ainda. Então, o Wanderlei ia vir um monstro como ele havia. Quer dizer, pode ter certeza que essa segunda ia ser mais agressiva do que a primeira, né? Aí não aconteceu. A luta não aconteceu. Entendi. Vamos falar um pouco da Holanda agora? Vamos. Eu lembro que antes de falar da tua viagem em si, houve esse episódio do encontro do grão-mestre Luiz Alves com o Shihanton Herring aqui no Brasil.
Foi isso aí que te levou foi a primeira vez que tu escutou da Holanda e tipo assim, pô, um dia eu tenho ou não? Esse episódio não teve nada a ver com a tua escolha. O Shehan Torrerig, ele teve aqui, e aí um amigo que tava junto com o Shehan Torrerig apresentou pro grão-mestre Luiz Alves. Aí começou a conexão. E aí naquela época não tinha YouTube, era fitas. E aí o Shehan trouxe fitas da Holanda e a gente começou a ver as lutas da Holanda. Ficamos encantados e aí eu queria ir. Entendi. Né? Então o grão-mestre já tinha ido lá para Holanda, então eu queria ir também. Então já ficou na minha cabeça aquilo. Entendi. E esse episódio tem uma coisa muito interessante, que na primeira vez que eu fui com a Holanda, até com a galera da Champions Factory... Sim. Com o Christian, com o Sampaio, né? Isso, com o Christian, com o Sampaio. Quando a gente chegou lá, que encontrou o Shehan Torrerig, que a gente foi na Chacurique. Vocês treinaram na Chacurique. Isso, na Chacurique. E o pau comeu, cara. Bastante, Vocês treinaram bastante. duro. Até tu nos avisou que já ia comer, foi por isso que a gente aguentou bastante. Vou reverter uma pergunta pra você, então. Pode fazer. Rapidamente, me fala como é que foi a experiência de trocar lá na Chacurique, que o bicho pega. Sim, eu cheguei muito preparado já mentalmente, porque a gente teve uma conversa antes, né? Tu já tinha falado como ia ser, mas assim, quando começou foi diferente, porque a garotada tipo de 14 anos já vinha realmente para arrancar a cabeça e você até no primeiro, segundo espaço você segura a mão, porque eram crianças, entendeu? Então, mas depois dali não teve mais, foi sobrevivência e a gente viu depois que muitos estrangeiros chegavam e iam embora, eles botavam mesmo pra correr. Era bem diferente lá, mas tu preparou bem a gente, né? A gente chegou lá e, graças a Deus, não deixamos nada a desejar. Fizemos amigos lá, depois quando eu fui, reencontrei outras pessoas lá. Gostaram muito da gente, porque a gente sabia se comportar também dentro da academia. Nos comportava, os estrangeiros faziam muita bagunça lá, né? Chegava pra festa e tudo, e a gente realmente foi pra treinar. E antes, no primeiro dia que a gente chegou lá, que a gente encontrou o Shehan Torrerig, falou que era do Brasil, ele contou esse episódio pra gente, que uma vez eu vi o grão-mestre falar, só que eu fiquei, pô, não deve ter acontecido isso. E foi exatamente como ele falou, né? Ele falou que ele tava no hotel, aí chegou um cara, apresentou, e aí ele tinha um táxi, salvo engano, ele apresentou o Rio de Janeiro pro Shehan Torrerig, e depois eles ficaram bastante tempo lá na Box Thai, ele passando instruções técnicas. Exatamente. Né? Teve um seminário. Isso, ele lembra que a esposa do Shehan Torrerig falando, minha esposa ficou chateada que era só 2 horas, a gente passou, foi várias horas lá, conversando, trocando ideia, foi muito legal tudo. Então, realmente um episódio assim marcante, né, pra luta em pé, pro Muay Thai brasileiro, né? Então, tu foste lá pra Holanda já através desse encontro, não é isso? Você vê como é que é a coisa, né? O Shehan Torrerig teve a conexão com o grão-mestre Luiz Alves, eu fui e depois vocês foram. Foi, exatamente. E ele falou sobre isso, ele falou, nossa, então daquele encontro veio o Arthur e agora vem vocês. Ele ficou muito empolgado. Levaram um presente pra ele, enfim. Foi um episódio muito legal. Você levaram até uma placa que eu mandei pra homenagear ele, né? Ele ficou muito feliz, ele chamou as pessoas, vem cá, Arthur mandou, tá. Aí mostrava tudo, achei muito legal o carinho, né, que ele tinha. Legal, pô, legal. E tipo, Holanda. Chegaste na Holanda, já era o que tu esperava, pessoas, clima, academia, como foi a tua estadia lá? Tu ficou na academia, tu ficou no apartamento, conta um pouco desse primeiro contato teu na Europa. O primeiro momento foi meio chocante, né? Porque eu fiquei na academia, muito frio, não sabia cozinhar. Na Chacurique? Na Chacurique, eu dormia dentro da Chacurique, né? E aí, às vezes no final de semana eu ia pra casa do Alexandre Chadu, que é um brasileiro que inclusive tá lá na Holanda, mando um abraço pra ele. No final de semana, não era sempre, mas certo eu ficava dentro da Chacurique. Então foi um período difícil, porque era treinamento duro, não tinha internet, então você não conseguia falar com as pessoas do Brasil. E ligação caríssima. Caríssima, era você pegava o telefone, oi, tudo bem, como é que vai? Tá frio aqui, tá calor, um beijo, tchau. Era isso. Senão saía uma fortuna, já saía caro assim. A garotada não consegue nem imaginar isso hoje, né? Só escutar a voz você já ficava feliz. Porra, já voltava pra casa mais feliz que você ouviu a tua mãe, né? Enfim. Então foi muito difícil o começo, aquilo que você passou lá no treinamento, que o pessoal querendo te matar, era o que eu passei também, mas depois de 1 mês e meio o pessoal acostuma, começa a te entender que você é da casa, e aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a lutar lá também. Lá eu tive problema de trombose na perna, o primeiro problema de trombose que eu tive na perna foi lá, depois eu recuperei e voltei a lutar, fiz mais uma outra luta de MMA, na época já não falava mais vale tudo MMA, fiz uma luta de MMA,
E foi um episódio assim, muito importante da minha vida, a minha passagem por lá. Porque lá eu treinei na Chacuric, eu treinei com o Milton Felter, que você conheceu o Milton Felter. Sim. Treinei com o Peter Verschuren, que é o... Que não tem a mão, né? Que não tem a mão, Isso. foi campeão mundial de kickbox, me ensinou bastante. Então eu aprendi bastante com essas 3 linhagens de lá. Além de ter rodado as outras academias. Parava pra olhar, não pra treinar, eu ia lá ver como é que era, porque na época não tinha YouTube, você tinha que ver. Não, exatamente, eu já ia falar sobre isso, Você né? tinha que ir com seus olhos, parar e ficar vendo. Essa era a forma de você poder crescer em conhecimento. E logo que tu chegou lá, tu já percebeu que a parte técnica era diferente? Sim. Nesse primeiro momento eu ainda não senti, porque o foco lá da Chacuric era preparo físico e sparring. Então estava ali, então foi focado no preparo físico e sparring. Já seguindo depois com o Milton Felter, trabalhava muito contragolpe, que eu passei muito contragolpe para vocês, que vinha da linha do Milton Felter. Os ataques com o Peter Verschuren, que é o ataque de combinação, de tudo que era tipo, combinação, anticombinação, enfim. Então foi uma mescla do que eu vi lá. Mas no início foi mais focado na preparação física e nos sparrings duros que era. A preparação física também era puxada demais, ter que correr no frio, do lado de Eu fora. já ia falar sobre isso, né? Tu chegou numa época de frio, então. De frio. Cheguei lá em novembro, Frio muito absurdo, frio. absurdo. E saí do verão do Rio de Janeiro, né? Esse calorzão que tá agora, estamos aqui em novembro, 1º de novembro, né? E chegar lá no frio, primeira vez, não tinha saído do país até então. Então, tu tem um choque de tudo que tava acontecendo. E a Chacuric sempre, nessa época, ela foi, assim, responsável por grandes nomes, né? Quando tu chegou lá, quem foi, assim, depois a gente conheceu aqui pro Brasil, os lutadores conhecidos, que se destacaram? Conta algum episódio, uns treinos. Olha, eu tive a oportunidade de fazer sparring com o Branco Cicate, que faleceu. Caramba! Primeiro campeão do K1, né? Sim, no sim. ringue. Inclusive, toda vez que eu passava com algum treinador lá, eu sempre perguntava quem foi teu melhor aluno. E quando eu fiz essa pergunta pro Shihan Toei, ele não pensou 2 vezes. Ele falou, Branco foi o melhor. Tipo, cara, ele só treinou fera. Só fera. Só fera. O Badhari, Passou lá. Qual o nome do outro que faz o MMA? Lutou até com o Paulão, o Kelvin Manhoff. O Melvin Manhoff. Melvin Manhoff, né? Então, vários. Peter Arts. Porra, muitos Valentines, outros. tem vários nomes. Tem vários nomes. E ele já de cara, ele falou Branco. E eu nunca tinha escutado do Branco. Eu fui ver os vídeos, falei, caraca. Já faleceu, né? Sim. Um nocauteador nato. Então, tu já pegou todas essas feras aí. Peguei. Inclusive, fiz sparring também com o Melvin Manhoff, com essa galera toda que você falou. O Peter Art já não estava ainda na academia. Foi nessa época que eu estava ali que o Peter Art, ele abriu da Chacuric e depois ele foi pra Megirojin, depois ele trocou também. Ele foi trocando, né? Foi trocando. Aí ele passou pra Megirojin. E desses aí, quem era o cara assim que tu, tipo, cara, você vai fazendo sparring, tu sabe que logo vai chegar com aquele, né? Quem era o cara que fala, porra, daqui a pouco vai chegar aquele? Quem era o cara, o Bam lá? Tinham vários, é difícil dizer quem era, mas um que eu já sabia que o pau ia comer era com o Melvin Manhoff, que ele sempre foi explosivo e eu era novo ali, ele queria vir pro pau comer. E a gente tem a mente forte, né? Já tinha lutado em IVC, já tinha tido uma estrada anterior grande, não cheguei lá sem bagagem, então eu estava preparado para esse mental, mas era duro, porque dava um frio na barriga também. Segunda, quarta e sexta, o horário lá era 7 às 8, 19 horas. Sabia que quando ia chegando, o pau vai comer. Tipo, você vai lutar. Não é treino, não, é luta. Não é treino, é luta, né? E na parte ali quanto tempo depois tu começou, o Shihan Toei falou, pô, esse cara tá pronto pra lutar. Houve essa conversa, olha, eu vim pra lutar, eu vim pra morar, eu vim pra seguir carreira. Tu chegou a conversar isso com ele? Sim, não, eu não precisei falar isso. Quem fez isso foi o Grão-Mestre Luiz Alves. Tá. Falado por fax, né? Que antigamente era fax. Aí tem que explicar tudo aqui pra garotada. Pô, então já foi essa comunicação via fax, né? Via fax. Tá indo um aluno meu. Isso, um aluno meu, atleta, já ganhou X, foi assim. E ele vai pra ir pra passar 3 meses, né? Ele já ficou surpreendido, porque o pessoal ia lá pra passar 2 semanas, 3 semanas, eu fui pra passar 3 meses. E aí cheguei lá e já tava sabendo, dormia na academia e treinava, né? Até que foi com 3 meses, ele falou, ó, vai ter a luta. Na verdade, nem foi ele a primeira luta, né? Eu fui fazer um treino em outra academia, e aí eles viram, gostaram e me chamaram pra lutar. Só que aí entraram em contato, como era da Chacuric, com o Shihan Toei. Aí ele me chamou no dia seguinte e falou, ó, vai ter uma luta pra você, de free fight, e aí eu quero que você lute. E aí começou. Eu comecei a fazer luta de free fight,
luta de Muay Thai e a última foi de MMA. Entendi. E aí, o tratamento contigo na academia ficou diferenciado depois que tu começou a lutar? Fica, né? Fica porque aí você já é visto como um atleta, né? Mas apesar que com um mês de academia o pessoal já viu que era atleta, porque geralmente o pessoal que ia, nesse período que você foi pra Holanda, você via. Vocês ficaram Sim. lá, o pessoal ia embora, né? 2, 3 dias no É máximo. isso uma aí, semana ninguém no aguenta máximo. aquela pressão. Eu já, depois de um mês ali, o pessoal já te respeita, já sabe que você tem outro nível de atleta, e aí depois que competir também, aí foi fazendo parte, e aí fiquei lá. Realmente foi um período assim de muito aprendizado, crescimento mental também, e cultural, e amadurecimento, né? Porque a gente amadurece na dor, nos desafios. E ali realmente eu fui colocado à prova. E numa época que morar fora, como tu já bem falaste, não existia internet, comunicação era muito difícil. Então, isolamento mesmo, né? Isolamento mesmo. Com frio. Com frio. Com frio e com pouco dinheiro também, tá? Pô, isso aí é Porque, importante. Isso aí é importante. Deixa eu só também, contar essa parte aqui, porque eu recebi esses 11 mil dólares, e aí o que acontece? Eu passei um ano sem lutar, fiquei vivendo esse dinheiro. Aí quando faltava mais ou menos uns 3 mil dólares, eu falei, pô, agora tem que ir pra Holanda. A passagem foi $1.000, lembro como se fosse hoje. Entendi. Então, aí sobrou 2 mil, e aí eu gastei mais 1.000 e pouco, no final fui pra Holanda com 600 euros. Uau. Aí trabalhei lá, o grão-mestre me arrumou o lugar, trabalhava de segurança, o que a pintava eu estava fazendo. Né? Entendi. Então foi um período assim muito bom. Lá de segurança você trabalha pouco, né? Era final de semana, trabalhava 5 horinhas, 4 horinhas, e você ainda podia descansar, te dava uma refeição e ganhava muito bem. Aí eu tava até gostando, falei, pô, legal demais, esse trabalho aqui. Entendi. E eram os próprios atletas que faziam a segurança dos eventos que tinham lá. Então eu era convidado para fazer e gostava de fazer porque trabalhava-se pouco, ganhava bem e não tinha briga. Entendi. Aí, logo no início da nossa conversa desse tema da Holanda, tu falaste aí no episódio da trombose. Sim. Né? Conta pra gente isso aí, o primeiro episódio, como foi? Tu teve uma assistência em relação à saúde? Foi fácil isso lá? Teve como é que se diz, a saúde pública na Holanda existe, não existe? Porque eu não tenho a mínima noção. Sim. Fala pra gente isso aí. Primeiro, a saúde lá, você paga um valor X por mês, que eu vou dizer, em torno de 120 a 130. É obrigatório. Você mora na Holanda, você tem que pagar isso por mês. 130 euros e você é assistido. Então, eu fui pra lá, até 3 meses eu tava legal. Depois disso, eu fiquei ilegal. Então, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Então, chegou lá, o que aconteceu? Depois de eu ter feito um treino, fui pra casa, comecei a sentir uma dor na panturrilha. Essa dor, descreve pra gente. Pressão na panturrilha, ou dor, entende? Às vezes, porque eu já tive alguma inflamação, eu senti às vezes com vontade de furar a minha perna, uma pressão grande, né? A inflamação das veias. Sim. Então, tu sentiu isso? Foi uma dor diferente? Conta pra gente isso aí. Foi uma dor diferente. Primeiro inchou, a panturrilha ficou quente, eu já não tava conseguindo colocar o pé no chão. Falei, pô, estranho, o que é isso? Pô, já tava muito forte. Então. Não, começou com uma dorzinha fina. E aí começou a inchar a panturrilha. E aí eu não conseguia fazer esse movimento com o pé pra cima. Que dava uma dor tremenda. Bem no meio da batata. E aí eu já não tava mais aguentando andar. Tinha que ir no médico. Aí fui no médico, né? E foi visto que eu tinha trombose. Trombose é algo de risco de vida. Você pode morrer. Essa dor já devia ser o coágulo já, né? Soltou o trombo dali, vai pro teu pulmão, você morre. Vai pro teu coração ou vai pra tua cabeça. Então falou, vai ter que ser internado imediatamente. Aí viu que eu não tinha plano de saúde. A Holanda é um país que dá assistência para quem não tem, né? Depois foi enviada a conta lá. Mas deu toda a assistência. Fiquei uma semana internado. Os primeiros 4, 5 dias de muita tensão. Você não pode nem ficar de pé, você tem que ficar deitado, né? Na horizontal, porque se você levantar o trombo pode subir. Tomando medicação para afinar o sangue e dissolver o trombo. E aí depois disso, recuperei, levei mais 3 meses para poder lutar. Aí lutei, fiz a luta de despedida lá. Acabei que eu não sabia que era a minha última luta, né? Ia ser a minha última luta da carreira contra o americano, esqueci o nome dele, num evento, que era um evento que acontecia no Japão e na Holanda. UFO Europa. Tinha o UFO Japão, e aí teve o UFO Europa, e aí eu lutei, terminei a carreira lá com a vitória contra esse americano, foi muito legal. Entendi. E aí, voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil. E que episódio veio o segundo episódio da trombose? Aí veio o seguinte,
A Amaury Bittetti era patrocinado do Vasco, ele me colocou ali com o filho do Eurico para ser patrocinado. Foi tremendo, né? Uma ajuda financeira. Uma época assim de ouro, né? De que muitos ouro. atletas receberam esse patrocínio, né? Só que era um patrocínio grande. Pra você ter ideia, na época, tô falando de 23 anos atrás, por mês, R$ 5.000 do Vasco. Uau, Calcula hein? como se fosse hoje. Há 23 anos, R$ 5.000. Então, para atleta é de luta. Então, Sim, ali foi um sonho. Um sonho. De onde será que vem esse dinheiro, hein? Bom, aí eu não sei. O Vasco, né, patrocinando tudo. Não, tinha um banco que estava patrocinando banco, né? fortemente, né? Eu lembro, os atletas, tudo E o Vasco estava apoiando todos os esportes amadores. Que legal, e a luta foi inclusa nisso. Então foi fantástico ali o momento. E aí foi quando eu fui para os Estados Unidos. O Amaury, eu, a Amaury Bittetti, fomos lá para a casa do Pat Militich. Pat Militich, Hall da Fama, campeão do UFC várias vezes. Fomos lá passar 3 meses. E aí, chegando lá, começamos o treinamento, que treinava com o Pat Militich, o Jeremy Hall, né? Jeremy Hall. Tinha também... Little Devil, que eu esqueci o apelido dele, mas agora é o nomezinho dele. O Matt Hills, que é Hall da Fama. Também tem mais um outro. Só tinha fera, né? James Pulver. O James Pulver, que é Hall da Fama também. Então, não tinha moleza ali. Então, a gente treinava lá. E aí, o que acontece? Tinha um empresário e colocou pra lutar o Amaury e eu pra lutar no UFC. Então, já tava tudo certo. Foi que uma semana depois, comecei a sentir a mesma sensação da Holanda. Caramba! Você já sabia? Não, no primeiro dia eu falei, pô, será que é aquilo? Não, não. No segundo dia inchou, eu falei, é aquilo. Só que aí eu fui para os Estados Unidos com seguro viagem, e aí chegou no hospital nos Estados Unidos, viu que era trombose, internado mais uma vez uma semana, mas aí, como eu tinha um seguro saúde, correu tudo bem, né? Não pude lutar o UFC e fiquei ajudando na preparação do Amaury e da galera que ia lutar, que era o Pat Militich, que na mesma noite ia lutar, o James Pulver também que ia lutar, e o Matt Hills, todos iam lutar no UFC nesse mesmo dia. Aí eu ajudei na preparação, na parte de luta em pé. Só pra gente situar o nosso público também, muita gente já vai, quando tem a trombose, já na primeira, né? Tu já teve 2, né? E depois eu tive mais. Teve mais, né? Por isso que eu tive que parar a carreira, né? Entendi. Essa foi a segunda. Tu já entendeu isso? Da onde vem esses médicos, os coágulos? O que é uma tendência, os médicos falaram que é uma tendência que eu já tenho a fazer coágulos, né? Entendi. E também dizia que poderia ser junto com a contundência do treinamento. Sim, já então, ia falar sobre isso. Juntava tudo isso, né? E aí acabava acontecendo. Entendi. Mas meu último episódio que aconteceu isso já tem 23 anos, que foi o último mesmo, foi em 2000. Em 2000, 2000. Né? A partir dali nunca mais eu tive nada. Aí eu tive nos Estados Unidos, voltei, o Amaury lutou, ganhou no UFC, né? Aí eu voltei pro Brasil, e aí apareceu uma luta, o Batarelli entrou em contato comigo e falou, ó, tem uma luta pra você fazer no K1, já tava tudo certo, e aí mais uma trombose. Mais uma trombose. Aí tive que recuperar. Aí, pra finalizar, pra fechar o caixão, o Vanderlei tinha vencido o Sakuraba no Japão, e aí ficou acertado de eu lutar contra o Sakuraba no Pride, porque como eu já tinha lutado com o Vanderlei e tinha vencido, eles queriam que o Sakuraba lutasse comigo, me ganhasse, assim, para depois voltar ao Vanderlei. Só que aí eu tive mais um outro problema de trombose, foi aí que eu tive que encerrar a carreira de vez. Ah, entendi. Foi aí que agora. Não tinha mais jeito, né? Entendi. Como foi essa foi uma coisa, tipo, teve que pensar, tipo assim, realmente não tem jeito. Tipo, pô, o Pride, a gente tá falando uma época que o Pride tava no auge, né? No auge. Você recebeu uma notícia pra quarta notícia, ali eu já não tinha mais dúvida, né? O que fazer? Ali a carreira já estava encerrada. Foram 3 dias muito pesados, né? Que eu fiquei muito mal. Na verdade, 2 dias. O terceiro dia veio uma paz muito grande e a certeza, isso é espiritual, né? Sim. Que eu já teria que seguir o caminho como treinador, o que eu aprendi para passar para os meus atletas. Entendi. Vamos então voltar só a esse episódio um pouco dessa tua passagem lá pela academia do Pat Militich. Sim. Porque houve esse episódio também dele, deu uma entrevista no Joe Rogan, não sei se tu chegaste a ver. Eu vi. É muito legal, né? Ele falando o Joe Rogan pergunta que foi o cara mais sinistro que tu já treinou, que já lutou. E aí ele falou, ó, foi um cara do Brasil, o Arthur Mariano. Ele realmente destruiu a minha perna, eu não sabia bloquear. E aí ele perguntava, Pet, você quer que eu vá mais devagar? Ele falou, não, você pode ir porque eu tenho que aprender. Como é que foi isso aí, esse choque? Porque tu chegou numa escola de luta em pé, porra, muita tradição, né? Então chegou todos aqui, Branco Cicate, Melvin Manhoff, todos esses
medalhões, chegou lá, pô, com a galera que, por mais que eles fossem bons no MMA, eles não tinham domínio da luta em pé ainda. Como é que foi varrer aqueles caras lá? Bom, era um time gigantesco de craques, né? O que aconteceu? Eu já tinha passado já na Holanda, então já tinha a bagagem técnica da Holanda de ataque, contra-ataque, fora a bagagem que eu tinha anterior. Então, quando eu fui para lá, eu já tinha uns artifícios técnicos de contragolpe. E naquela época, o pessoal dos Estados Unidos, muito bom de boxe, mão afiadíssima, e o chute separado, eles chutavam também. Então, eu peguei alguns contragolpes que tinha, que eles vinham sempre com ataque de boxe, e contragolpeava na perna, sempre na perna, e aí eu comecei a acabando, machucando não, consegui ter sucesso com todos ali, nos sparrings. E aí chegou o momento que estava se aproximando a luta do Pet, e eu falei, Pet, eu vou mais devagar contigo, tá? Porque eu tava machucando. Entendi. E aí ele não, o lutador, não, pode ir assim, normal, vai assim, mas eu fui diminuindo, ele viu que eu fui diminuindo, e aí foi isso, foi esse episódio. Eu usava a técnica, né? Entendi. Você vê que a técnica faz a diferença na luta. Então o que eu fiz foi isso. Inclusive na Holanda agora, eu estava treinando um atleta, ele vai disputar o cinturão dia 25 de novembro, lá no Rings, que é o evento atrás do Glory, né? É um evento mais de 30 anos. E eu estava explicando para ele, com só uma técnica, o que eu consegui fazer. Então, você utilizando alguns recursos, você consegue melhorar a atuação dentro do ringue, que não é muitos. Alguns técnicos. E você sabendo utilizar, você tem destaque. Entendi. Você consegue frear o ataque do adversário. Entendi. Pô, importantíssimo esse toque aí pra galera que tá vendo, hein? De se dedicar aí na parte técnica, né? Sim. Hospital, tu viu que não tinha mais como continuar a se dedicar à carreira de treinador. Foi aí que veio a Champions Factory, nessa decisão, tu já tava dando aula. Vamos entrar agora no assunto Champions Factory. Sim. E aí eu passando do quarto da minha mãe para a sala, minha mãe falou, meu filho, agora você vai ter que fabricar campeões. E aí eu parei, é uma coisa espiritual também, porque na hora esse vai ser o nome, mas vai ser em inglês, que a Champions Factory vai ser uma academia mundial, a gente vai fazer campeões mundiais. E começou ali, um sonho, né? Então é o que eu falo, sonhe, porque se você sonhar, faz a tua parte, pode levar 5, 10, 15, 20, 30, você vai chegar onde você quer. Exatamente. E aí começou ali, eu falei, esse vai ser o nome, mãe. E precisava de uma logomarca, e tinha um aluno meu que fazia aula particular, que era o Paulo Leroy, ele trabalhava com publicidade, ele falou, Arthur, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui, o contrato aqui tem uma empresa de marketing, e eles vão criar a logomarca da Champions Factory, a gente vai descontando das mensalidades, quando acabar, a gente volta. E aí começou. Então saiu a primeira logomarca da Champions Factory, e já tinha o nome, já tinha a logomarca. Aí foi procurar o lugar, Raimundo Corrêa, onde você começou, a 01, você faz parte lá do início, e aí ali começou tudo. Ali começou tudo. Champions Factory, início de projeto, desligou a vida de lutador para treinador. Foi fácil esse período? Não. Desligar? Não foi. Tu se sentia, tipo não assim, foi, não. sempre... Porque quando eu parei, eu sempre me sentia, até hoje, de vez em quando tem uma brasa, tipo assim, faz mais uma luta, só mais uma lutinha pra fechar tudo. E toda hora eu tô afastando isso, né? Sim. Tu passou por isso também? Quando eu levava os atletas para lutar, você ficava naquele clima como se fosse atleta. Levou um tempinho para eu poder desligar essa chave, né? Porque até não fazia bem. A gente tem que estar ali como treinador. Tua visão modifica. Até modificou depois que eu consegui desligar essa chave. Levou, 6 meses, 1 ano, levando atletas e ainda ficava com aquele espírito de lutador. Você tem que ter o espírito de treinador, que é diferente. Você tem um olho, uma visão diferenciada para as oportunidades que vão acontecer durante a luta, né? Então levou mais ou menos esse período até desligar essa chave. Entendi. Champions Factory montou... Primeiro foi na Raimundo Corrêa, teve uma antes. Não, a gente começou... Mas não era Champions Factory, é isso? Não, a gente começou treinando no meu terraço. A Mauri treinava lá, tinha o Paulão Filho que treinava lá também. Tinha uma galera que treinava. E depois eu treinei um pouquinho também no mestre Oswaldo Alves, até que eu achei a Raimundo Corrêa e comecei. Inclusive, o Amaury Bittetti foi o primeiro a representar a Champions Factory, né? Sim, sim. Lutou no Havaí, a gente foi pro Havaí, ele lutou contra o Dennis Halma, venceu a luta lá, foi fantástico, tava com a camisa da Champions Factory. E aí começou. Entendi. E quando eu cheguei na Champions Factory, tu falaste justamente isso. O que me chamou a atenção, né, em relação ao público que frequentava lá, era a quantidade de lutadores profissionais que te contratavam para ser treinador particular ali, né? Melhorar a parte em pé deles. Conta pra gente esse período aí, tipo, porra, eu lembro que o Saulo Ribeiro, Paulo Filho,
Cara, Buscapé. Buscapé, vários lutadores profissionais. Como foi isso aí? Tipo, tinha os alunos, tinha os atletas profissionais. E conta pra gente esse período aí. Olha, foi um período bem legal, tá? Porque você iniciar a academia do zero e aí você ter aqueles medalhões ali contigo, ajudava, né? Porque na época ainda a internet estava começando, não tinha YouTube. Sim, Então começando mesmo. era tudo no boca a boca, né? Porra, o fulano de tal tá lá, o Saulo tá lá, Mauri Bittetti tá lá, Paulão Filho. Aí começou a trazer mais pessoas interessadas em treinar. Apesar que o mundo da luta não é conhecido por todos, né? Então, quer dizer, era um universo à parte, mas quem estava ali que não fazia parte desse universo começou a saber, a Mauri Bittetti, bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu, Saulo Ribeiro, quantas vezes campeão mundial. Então isso já ajudava no crescimento dos alunos, que o que sustenta a academia são os alunos, né? São aqueles que pagam a mensalidade. O atleta geralmente não paga, vai pagar em bolsa, você já sabe como é que é. Sim. Então, mas ajudou muito, foi bem legal ter também uma outra coisa. Tinha, por exemplo, algumas rivalidades que treinavam juntas ali. E essa rivalidade acabou ali. Eles começaram a treinar e entender que eles queriam crescer. Então, por exemplo, a Mauri Bittetti lutava, não chegou a lutar com o Saulo Ribeiro, mas eram de academias rivais, porque o Mauri Bittetti lutou contra o Roller era do Saulo, então sempre tinha alguma coisa, mas chegava lá, treinavam juntos numa boa, trocavam ideia, tinha o Paulo Filho também, tinha uma galera que ia lá treinar. Eu lembro que o Paulo Filho chegava lá pra treinar com um cachorro, né? Eu lembro, ele botava o cachorro amarrado na mesa e nos intervalos ali das manoplas, se deitava, o cachorro vinha, lambia ele se deliciava com aquilo ali, né? O Paulo Filho é uma verdadeira figura, né, cara? Figura e um puta de um lutador, né? Sim, um cara diferenciado, com certeza. Saulo Ribeiro também, né? A Mauri Bittetti, essa galera toda aí, muito top. Todos que passaram ali na Champions Factory. Uma das coisas que me chamou atenção também na Champions Factory, eu ainda não tinha visto, né? Eu cresci dentro de academia, era que tu dava todas as aulas, né? Tu já chegou com essa pegada já sabendo disso? Foi uma coisa natural? Tipo, de manhã era tu, à tarde era tu, à noite era tu. Também o que me chamou a atenção é que tu atendia o telefone, vendia os uniformes, voltava para dar aula, fazia tudo. Não tinha ninguém te ajudando, né? Quando tu abriu a academia, tu fala, pô, eu vou ter que fazer tudo e, tipo, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se no Rio já existiu uma outra academia assim, que, tipo, vendia os uniformes para os alunos, tudo. Eu cheguei e vi o pessoal uniformizado. Vi também, assim que tu abriu a porta para mim, pô, os caras todos uniformizados, cara. Que diferente, tudo. Depois eu fui observando, né? Alguém te ensinou isso? Tu implementou isso? Como é que é? Foram duas coisas. Primeiro, a Box Style, o Grão-Mestre Luiz Alves. Teve um período, principalmente o início, todo mundo treinava uniformizado. Aquilo ali era bonito. Camisetinha e calça, né? No tempo da calça e lixa vermelha. Então a gente treinava uniformizado. E aí depois eu fui pra Holanda, Chacoric, tinha bastante uniforme, só que o pessoal não treinava uniformizado. Mas eu via que tinha uma loja muito bacana. Então juntou os dois, mais do Grão-Mestre Luiz Alves no início, porque na Holanda o pessoal, você já foi lá, sabe como é que é, tendo camisa de futebol, não tem isso não. Então eu puxei isso do início do boxe holandês. E aí foi isso, você chegou lá, é diferente. Vi uma diferença já vira uma parte disciplinar, uma organização. Sim, uma espécie de um business também, já dentro da arte marcial, né? Pelo menos eu não tinha visto. Né? Era academias que eu já tinha ido, né? Lá em Manaus era luta. Não tem nada de venda. E, aliás, na minha época, você tinha que provar que podia usar aquela camisa. Né? Eu lembro quando tu foi me vender, você não quer usar o uniforme aí? Uniforme? Pode mesmo? Pô, pode, claro. Não vai precisar provar, não. Foi uma coisa diferente pra mim, foi diferente. Isso aí me marcou. Tanto é que 20 anos passaram, você vira e sempre fala essa história na minha academia. Eu falo, cara, o primeiro contato foi esse. O cara já me vendendo a camisa, eu achei do caramba quando eu botei o uniforme. Me senti dentro da academia. Ainda não tinha passado por isso. Ali dentro da Champions Factory, que momento tu viu que tinha que necessário fazer uma mudança? Bom, tipo... A gente tava... Pra mim era uma boa academia. Era muito legal aquela academia. Sinto saudade dela, sabia? Sim. Legal. Sim. E, tipo, que momento tu resolveu fazer a mudança? Bom, primeiro ano na academia, como você falou bem, eu fazia tudo, né? Só que eu não tinha ainda o conhecimento de gestão. Então, o que acontecia, como muitas academias fazem? Eu tinha um uniforme, o que eu fazia? Vendia, usava o dinheiro do uniforme para outras coisas. Qual é a conta que tem que pagar a luz? Tem que pagar o aluguel. Ia botando. Na hora de você comprar o uniforme de novo, o que acontecia? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, porque eu não sabia fazer a gestão.
E aí, foi o primeiro ano que a gente ficou ali, a conta certinha para pagar as contas, não sobrava nada. E aí foi quando o Saulo já estava treinando lá e falou assim, eu tô com a ideia de ir para os Estados Unidos e eu tenho um espaço ali, que era a antiga Cal. E aí ele ficou ali, que era no Jaime, na Heavy Duty. E aí eu falei, vamos lá ver. Fui lá ver, gostei, falei, pô, vamos. Ele, só você entrar aqui. Me apresentou pro Jaime e aí eu fiz aquela mudança. Foi a melhor mudança, né? Porque eu passei de estar numa rua que era Raimundo Correia, uma rua mais escondida, para ir para um lugar, numa academia que tinha 200, 300 alunos. Então, a nossa porta da nossa academia... De frente pro metrô, né? De frente pro metrô, e a porta da nossa academia era de frente pro banheiro masculino. Então, todo mundo que ia no banheiro via academia. E a partir dali cresceu rápido. Ali o Jaime recebia muito gringo para treinar musculação lá. Os caras começaram a treinar. A gente saiu da primeira unidade, que tinha 30, 40, 50, no máximo alunos, para 150, para 140 ali na Heavy Duty. O negócio cresceu rápido. Então foi uma transição muito boa e a partir dali eu comecei a entender de gestão, comecei a me preocupar com a questão de gestão. E aí comecei a separar, uniforme não mexe, você tem que ter um caixa para aquilo, tudo que vier de retorno é para reinvestimento. E aí as coisas começaram a andar, tudo começou a se encaixar na parte de gestão e você somente cresce financeiramente se tiver gestão do teu negócio. Se não tiver gestão, o dinheiro vai embora e você nem percebe. Entendi. Champions Factory crescendo, já na Heavy Duty, né, nesse espaço novo. Eu lembro que tu me convidou pra gente ir para um campeonato, os atletas que já estavam treinando há mais tempo do que eu. Sim. Né? E o campeonato foi num lugar chamado aqui no Rio de Janeiro, chamado Quintino, num ginásio. Ih, lembrei. E me chamou muita atenção... Marlon, faz um cafezinho lá, por favor. E me chamou muita atenção que quando a gente chegou no ginásio, a gente não foi bem recebido. Né? Tipo, era um clima assim... Interessante você falar isso. Um clima bem diferente. Tipo assim, eu senti que tinha uma pressão e, tipo... Lógico, tu sempre foi um cara respeitado, tudo, mas eu percebi que a galera tinha uma certa... Não sei, uma certa implicância... Rivalidade, pronto. Uma rivalidade contigo. Então, como é que tu lidava com isso? Cara, aquela ali é um caldeirão, né? Inclusive, nesse evento aí... tava lutando o Edson Júnior, que mais conhecido hoje como Edson Barbosa, né? O Marlon também lutava. O Marlon lutava, exatamente. Estavam lá nesse campeonato de Quintino. Então, como tu lidava com isso? Tipo assim, tu era do Muay Thai, já tinha viajado o mundo e tal, aquele negócio todo, mas a galera tinha uma rivalidade muito grande com a tua pessoa. Como é que era isso aí? Levar atletas para um lugar desse? Primeiro você destacou bem, porque a nossa academia já tinha um clima bom, né? Sim. Eu já tinha aquela ideia de receber bem os alunos. Sim, exatamente. E aí o que acontece? Você lembra quando eu falei na década lá do início de 80, que você ia pra academia, 10 minutos antes ficava aquele clima pesado, ninguém falava com ninguém. Obrigado, Marlon. Ninguém falava com ninguém, então quando a gente chegou na competição, eu já estava acostumado com esse clima. Pra você foi um choque, você pensou que ia chegar, porra, uma coisa mais amigável. Sim, um campeonato como outro. Não, só vai ter ali no ringue e acabou. O clima já é pesado ali na redondeza, todo mundo. E aí também tinha, como você sabe, né, Saber? Quando a gente cresce, a gente acaba incomodando as pessoas. Não quer criar inveja, não quer incomodar as pessoas, não cresce. Fica no teu degrau. Um degrau acima, já começa o segundo, terceiro. Então, como a gente sempre foi em evolução constante, começa a incomodar quem não cresce. Tem pessoas que não têm inveja, acham legal, mas tem pessoas que ficam incomodadas com o teu crescimento. Então, por isso já tinha isso aí. Aumentou a rivalidade, né? Até eu vou destacar uma coisa que aconteceu algumas vezes, né? Por exemplo, sempre tive uma relação muito boa com todo mundo da luta. Inclusive, os caras que eu lutei são meus amigos hoje. Né? Então, de eu chegar num certo local, que pessoas sempre tive uma boa relação, tu senti que mudou. De repente mudou. E principalmente mudou quando eu fiquei junto com o Grão-Mestre com a Confederação Brasileira de Muay Thai. Exatamente, já vamos falar sobre isso. Mas pode falar. Então, no momento que eu comecei a estar junto com ele, depois que eu voltei da Holanda na Confederação... Então, tu acha que essa junção, né, essa aproximação, né, foi um dos motivos que ocasionou essa ciumeira, essa rivalidade. Exatamente, foi isso aí. Esse foi o ponto. Entendi. Eu estava começando a ajudar... E ele percebia isso? Será? Percebia. Ele falava comigo, o pessoal tá com raiva de você. Estão com raiva, estão com ciúmes e tudo, né? E eu tentava continuar a mesma relação com todos, mas alguns não queriam. Você vê que estava querendo se afastar cada vez mais, entendeu? E eu sabia, o Grão-Mestre falava da Confederação. Entendi. Não gostaram, não querem. A gente começou, por exemplo,
um campeonato, você foi lá nessa competição de Quintino, estava marcado para começar 10 horas. Começava meio-dia e meia, 1 hora. Era assim que funcionava o fluxo. Aí a gente começou a implantar. Tá marcado 10 horas, começa às 10 horas. Aquilo ali, só aquilo o pessoal não gostou. Entendi. Pô, estamos acostumados a 10 horas, começa meio-dia e meia. Posso chegar lá às 10h40. E o campeonato já tinha começado, Então né? foram várias mudanças. Essa aí já começou o pessoal não Já gostar. incomodou, já incomodou. Incomoda. De que o grão-mestre sempre teve essa ideia de ter a confederação. Como é que foi esse início aí? A confederação. O grão-mestre fundou em 1994. Ele tocava, mas tocava de uma forma tranquila, né? Aí quando eu terminei a carreira, tive que parar, né? Fui obrigado a parar pelo problema de saúde. Já tinha ido na Holanda. E aí eu fui conversar com ele, da gente botar a confederação. Só que antes ele tinha oferecido a confederação para outras pessoas, tá? Que são as pessoas que ficaram com raiva. Entendi. Ele já ofereceu antes, só que as pessoas não queriam botar a confederação para frente, porque é muito trabalhoso. Sim, para quem não sabe, é exatamente. É delicado, você mexe com muita coisa, né? Então, esse pessoal não quis. Aí, quando eu aceitei de tocar isso com o grão-mestre Luiz Alves, o pessoal que não aceitou antes não gostou. E aí começou a ciumeira. Entendi né? agora. Eu Inclusive, Saavedra, você que participou de várias competições, você sabe disso. Você ia, por exemplo, lutar no América. Uhum. Como é que era o clima? Eu te pergunto a você. Olha, era o mais hostil possível. O mais hostil possível. Mas o clima da chegada já era terror psicológico, quando né? A gente chegava, já tinha nítida impressão de que alguém, sei lá, podia matar a gente. Era essa a impressão que eu tinha. Tá vendo? E assim, literalmente, era um clima bem hostil, bem hostil mesmo. Acho que depois de uns 2 anos eu me acostumei com essa chegada. Com essa chegada já. Muitas vezes até no próprio estacionamento já tinha intimidação. Já tinha. Já tinha intimidação de várias academias diferentes. Eu não entendia muito bem. Fui entender depois de muitos anos, entendeu? E me acostumar também. Mas, voltando aqui à parte da... Mas só para trocar, hoje mudou completamente. Você vai no evento da confederação, um clima de respeito. Sim. Todas as equipes se respeitam, mudou, é uma outra Exatamente. outra vibe. Inclusive, quando eu fui voltei para Manaus, quando eu fui nos meus campeonatos que eu trouxe atleta, eu saí de casa naquela pressão, né? Já preparado, né? Aí chegava lá, vi família, vi, todo mundo se falando e tudo, aí no outro também. Se abraçando, equipe com a equipe. Acabou aquilo, acabou. Se dissipou, acabou, né, cara? Mas depois de muitos anos, né, Levou cara? anos. Levou anos aí pro pessoal entender que a pegada é outra, para crescimento, né? Exatamente. Teve equipes que tiveram que sair, né? E que continuam com essa mesma pegada ainda de intimidação, que não existe isso. Não precisa intimidar ninguém, né? Lá no ringue que vai ser resolvido. É porque tinha uma intimidação já, que eles usavam para intimidar o adversário e também intimidar os jurados. Sim, não, porque porra, com você certeza. sabe, resultado que não fosse que eles gostassem, a casa caía. Acho que era o inferno. Tinha eventos que era mais difícil lutar, era mais difícil ser jurado do que propriamente lutar. O jurado, luta equilibrada, ele já dava pro outro lado porque ele sabia que... Ele tem que sair do ginásio, vai ter que chegar no carro dele. Ele queria paz, né? Porra, peraí, eu vim aqui. Não vou me meter nisso, não. Não. A ideia ali da confederação, essa junção de vocês, houve o início, né? O boom da confederação, e depois ela teve um evento que o negócio não vingou, né? Conta pra gente esse episódio aí dessa quase que fechamento da confederação, né? A gente começou a fazer eventos, chegou a fazer um evento no Tijuca Tênis Clube. Eu lembro. Né? Na quadra principal, onde aconteceu o campeonato de jiu-jitsu, a gente fez lá. Ela pagou bem as contas, não é que sobrou, porque o pessoal precisa entender a diferença do Muay Thai pro jiu-jitsu. Você faz um campeonato de jiu-jitsu, você bota 1000 inscritos, são 8, 12 áreas. Você vai fazer um campeonato de Muay Thai, se você quiser botar gente, você vai ter que botar rings. A estrutura de aluguel de rings não é barato, transporte. E o número de inscrições é infinitamente menor do que o jiu-jitsu. Ainda tem a questão financeira. O público do jiu-jitsu que vem historicamente sempre com uma condição melhor do que o Muay Thai. O Muay Thai mudou bastante, a gente está mudando isso aí. O nível financeiro melhorou, o intelecto dos praticantes de Muay Thai também. Mas acabou que deu... Pra quem não sabe, eu tenho déficit de atenção, tá? Então, Entendi. Quem tem déficit de atenção tá falando de uma coisa e... Tava falando de quem mesmo, Saavedra? Da parte do Muay Thai, essa mudança, né? Do público. Do público, sim. Pra ter um desempenho melhor, tinha que ter mais rings. Essa mudança ali do evento da confederação que não deu certo e a gente tá falando da sim, eu retomada. tava falando disso. Então a gente fez o evento na Tijuca e fomos fazer a segunda edição em Belém do Pará. Né? Tava com o Josimar Monteiro, um parceiro. Sim. E aí chegou lá, o evento também pagou as contas, mas não sobrou nada.
né? E aí a gente veio com uma outra ideia de fazer evento em 2 meses. Isso foi em 2004, 2005. E aí a gente fez um primeiro evento que foi ali abaixo de uma comunidade no Rio de Janeiro, Nossa, eu no Complexo do Alemão. Exatamente. Quem chegava ali ficava assustado, falava, meu Deus. Só nesse evento aí só faltou aquelas coisas assim de filme, o pessoal botando dinheiro apostando, quando o lutador Os caras começava a luta, armados andando. Uma cena bem diferente. Bem diferente, né? E aí a gente fez aquele evento, a partir dali a gente falou, não, vamos fazer, mas não dá pra fazer nesse lugar. E aí começamos a fazer nos clubes, né? Você participou de vários, no Clube América, e aí fomos indo, e aí começou a melhorar. A cada 2 meses a gente tinha competição, com aquele clima hostil que você já sabe como é que era. E a coisa foi acontecendo, foi crescendo, foi andando, né? Até chegar em 2010, que aconteceu o episódio do falecimento do grão-mestre Luiz Alves. Ponto. Confederação, falecimento do grão-mestre Luiz Alves. Aonde tu tava? Conta pra mim como é que tu recebeu essa notícia. Me conta também os dias anteriores que tu teve com ele, semana. Como é que ele tava antes? Em algum momento tu percebeu que ele tava diferente? Tipo... Sabes aquela... Não sei se tu já escutou falar, quando tá próximo da morte, da tua passagem, da morte. Tem alguns episódios marcantes que a pessoa passa, né? Poxa, ele meio que já estava diferente. Conta pra gente. Teve sim. Então, eu primeiro tinha contato com o grão-mestre direto. Na época disso. era o Nextel. Passava um rádio, então a gente se falava 5, 6, 7 vezes por dia por causa das competições, né? Sim. E aí ele me chegou, Arthur, uma semana antes de acontecer o AVC que ele teve. O AVC. Arthur, um episódio com um amigo dele, Paulo Nicolai, grão-mestre Paulo Nicolai, que eu mando um abraço pra ele, só que eles já não se falavam, tá? Já há alguns anos. Essa ruptura, né? Teve uma ruptura. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que acontece? Aconteceu e ele falou, Arthur, aconteceu uma coisa estranha comigo. Eu falei, o que foi? Ele falou, algo tocou no meu coração. O grão-mestre nunca foi de falar que algo tocou no coração dele, era de uma outra linha. Eu nem consigo imaginar ele falando isso. Foi, tipo, mandando eu ligar para o Nicolai, para apaziguar com ele, fazer as pazes. E aí eu falei, você fez isso? Porque ele não queria fazer. Ele falou, eu fiz, liguei, ele me ligou, atendeu, recebeu a ligação, e a gente criou uma amizade, voltou a amizade. Foi muito estranho escutar daquilo, porque o grão-mestre não era assim. Uma semana depois, a Patrícia me chama, que é a esposa do grão-mestre Luiz Alves, né? Era, né? Então, dizendo que ele sofreu um acidente de carro que estava no hospital. Eu fui desesperado lá pro Souza Aguiar. O Souza Aguiar é aquele que fica na Gávea, não é isso? Isso. É o hospital na Gávea. Então, chegando lá, ele teve um AVC dirigindo e bateu o carro. Mas o problema não era a batida, que estava andando devagar. Foi o AVC. Ele teve o AVC e aí decorreu a batida, bateu, né? Até que não estragou tanto o carro porque ele dirigia devagar nesse local. E aí, eu que fiz a transferência dele, peguei os documentos, que ele tinha um plano de saúde, consegui fazer a transferência, mas levou ali para transferir ele umas 10 horas. Né? E ele no corredor lá do Souza Aguiar, quer dizer, uma pessoa com AVC precisa de um tratamento imediato. Com certeza. Infelizmente, consegui fazer isso depois de 10 horas, com muita luta, e aí ele foi transferido. A filha dele morava na Espanha, porque a filha do grão-mestre é casada com o Marcelo do Real Madrid. Real Madrid não, que hoje joga no Fluminense, jogou no Real Madrid. Então ela veio às pressas para cá, e a gente já estava tudo programado para a Tailândia. A gente ia levar a primeira seleção brasileira para o Mundial, em 2010. Ia eu e ele, junto com a seleção. E fui vendo esses trâmites ao mesmo tempo, e ele foi piorando no hospital, piorando. E chegou próximo da viagem. E aí eu tive que seguir para a Tailândia, mas mantendo contato. Fui com a seleção. No segundo dia que eu estava lá, estava no café da manhã, e aí chegou um aluno e falou, mestre, não tem notícia muito boa para te passar, não. Eu falei, o que houve? O mestre Luiz Alves faleceu. Nossa, aquilo ali, eu não acreditava. Eu falei, o quê? Eu saí do Brasil com aquela que ele vai ficar bom. Conversava com os médicos e falava, é difícil, mas em muitos casos a pessoa fica boa. Fica até sem sequela nenhuma. Pode ficar com sequela ou não. E aí, eu não acreditei. Eu falei, mas como é que você sabe? Saiu na tatame. Aí eu subi, no hotel que a gente ficou, não tinha elevador, 4 andares voado. Botei a internet, e aí disse, morre Luiz Alves aos 53 anos. E aí ele foi um choque. Aí eu desabei, o Narani estava ali comigo, me deu uma assistência
emocional forte, que eu fiquei destruído com aquela notícia. Tentei falar com a Patrícia, a esposa dele, ela não me atendia, não dá para entender, a pessoa tá 10 vezes mais destruída do que eu, né? A filha, Então, a a Maria todo Eduarda. momento, tu acreditou que ele podia reverter o Com quadro, toda sair do certeza, Brasil com toda- achando que ele ia reverter o Você quadro. tem um familiar que tá nisso, você tá na esperança disso, né? E foi o que aconteceu. E aí, voltei pro Brasil, não voltei quando terminou o Mundial, eu voltei. E aí tinha uma dúvida se eu ia continuar ou não à frente da confederação, porque ele me dava todo o suporte, eu não estava sozinho. Né? Qualquer coisa eu conversava com ele, todas as dúvidas que tinha, ou insegurança, eu falava com ele. E ali eu já tinha uma turma contra muito grande. Sim, né? eu já ia entrar nesse assunto. Como é que Muito foi grande. lidar Eu com a- pensei, vou ficar. Fala aí, pergunta. Como foi lidar depois aí, a partir da passagem dele, Confederação Brasileira, agora Arthur Mariano na frente da Confederação. Houve um racha, houve debandada, como é que foi aí? Houve uma cobrança, alguém quis ocupar o teu posto, alguém tentou te sabotar, porque eu imagino que ele fazia a contenção de muita coisa ali, né? Sim. Tipo, o pessoal que jogava contra, eles sabiam que podia ir até um certo ponto, porque chegava um ponto ali no grão-mestre que ele devia puxar a orelha. Sim. Agora já não tem mais aquele cara. Como é que foi lidar com isso? No primeiro momento eu pensei, eu não vou seguir com a confederação, vou parar. Aí segue quem quiser. Eu era vice-presidente, né? Eu comecei ajudando na confederação, depois eu passei a secretário, depois eu fui a vice-presidente quando aconteceu esse episódio. Quando acontece esse episódio, o vice-presidente assume até que vai ter as próximas eleições. Entendi. Mas no primeiro momento eu não queria nem assumir. Eu falei, não vou ficar com isso, porque com ele já era um terror, já sabia como é que era, tudo era difícil. Sorteio das chaves de luta. Porra, era um terror. A gente fazia o sorteio, marcava no lugar, o clima era de inferno no sorteio da chave. Eu falei, não vou querer, mas não vou fazer esse negócio, não quero isso a mim. Aí passaram 3 dias, as pessoas vieram falando, você tem que continuar, como é que vai fazer? A gente vai ficar desamparado. Então aquilo tudo foi mexendo, eu pensando, como é que eu vou fazer? No final eu falei, ok, eu vou seguir. Conseguiram fazer eu repensar em tudo isso, porque quem vai ficar... Vocês começaram o trabalho, quem vai ficar? E aí eu fui e fiz, mas foi muito difícil, sabe, verdade? Muito difícil, porque o tempo todo era muita gente contra, entendeu? Sempre focado em dinheiro. Pô, tá ganhando dinheiro, consegue fazer isso, fazer aquilo. Eu sempre segui uma linha muito séria, né? Levando a confederação como confederação. Nunca pensei que era minha. Sempre a gente seguiu todos os trâmites oficiais que deve ser feito, com contador, com tudo como deve ser feito, né? Não utilizando o recurso da confederação para coisas pessoais. Isso eu sempre fiz muito bem. Hoje, a gente tem um presidente que é o Christian, né? Você sabe, é teu parceiro. Você tem parceria com ele já há muitos anos. E ele sabe disso também. A mesma coisa, a confederação não é dele. A confederação é a confederação e tem que ser feita de uma forma séria e não viver da confederação. Lógico que ele tem o ganho dele, tem que ter o ganho, né? Ninguém vai conseguir trabalhar sem viver. Mas não da forma que as pessoas acham que é, né? Sim. A gente sempre trabalhou com essa linha. Então foi difícil seguir, né? Mas se você perguntar, você faria tudo de novo? Sinceramente, não. Não, porque a dor foi muito grande. Não faria essa questão da confederação, eu iria repensar. Entendi. Porque depois eu fui entender todo o processo que foi passado, você bota numa balança, eu não faria, eu seguiria, não. Então, tá bom, querem a confederação? Não sei como seria. Não sei, sinceramente. Eu também tenho 2 perguntas em relação à confederação e que envolve a Champions Factory também. Todos os presidentes que eu vi de confederações, que assumiram confederações, que têm a sua academia, tiveram que abrir mão de alguma coisa. Tipo assim, eu vou me dedicar mais à confederação e botar minha academia na mão de outra pessoa. Não, vou me dedicar mais à academia, à confederação, eu vou dar ali, de vez em quando, dou um pitaco ali, faço um campeonato, alguma coisa. As 2 coisas tu conseguiu levar, né? Até que o público prestasse um pouco atenção, que eu vou falar, não estou diminuindo a participação de ninguém, mas foi uma coisa que aconteceu, pelo menos na minha ótica. Depois que o grão-mestre faleceu, a confederação, não sei se tu ficou muito determinado, eu não entendi, não sei, mas ela deu um crescimento de participantes, os mundiais, né, cara? A galera começou a participar mais, tudo. Então, você consegue responder isso pra gente? Tipo, como é que tu conseguiu levar as 2 coisas? Outra, como é que tu conseguiu passar essa barreira? Tipo, fazer a galera comparecer aos campeonatos, ter uma seleção brasileira, ser reconhecido internacionalmente.
Eu tive lá contigo na Tailândia, eu vi o respeito, né, cara? Participou da comissão técnica Passei, você lá. exatamente, né? Eu vi o respeito, que eu não tô lembrado agora, do general, o responsável lá de tudo, cara. Como ele tem com a tua pessoa, né? Então isso não é conseguido da noite pro dia. Como é que foi isso aí? Me fala esse período. Olha, foi um período, primeiro, de muita luta, né? Primeiro porque eu sabia fazer uma coisa bem, que é desligar uma coisa para fazer outra. Esse é um ponto que tu sabe fazer muito bem, exatamente. E quem tem déficit de atenção como eu tenho, ele também tem um hiperfoco. Então eu conseguia desligar a chave, agora é a confederação, não tem mais nada, é Champions Track. Então ali eu estava 100% para fazer as coisas da confederação. E a primeira coisa que eu fiz foi botar como na direção de arbitragem uma pessoa de outra academia, para não ter problema. Botei, na época o primeiro que eu botei foi o Vander Valverde. Não, esse foi com o grão-mestre Luiz Alves. O Vander Valverde, a gente chegou conversando, é melhor botar o Vander Valverde, porque assim ele coordena essa parte, não terá problema com a arbitragem. Mas mesmo assim tinha problemas com a arbitragem. Entendi. Aí depois o grão-mestre faleceu. Eu fui e coloquei o Ivan Melo para ser diretor responsável da arbitragem, sempre sem ninguém da Champions Factory. Depois de muitos anos passou a ser o Gilson Coelho, que é da Champions Factory. O Gilson é uma pessoa muito séria, muito... Ele já está há muitos anos também, muitos anos, né? E ele sabe separar bem as coisas. Então essa foi a primeira ação que eu fiz, trocando pessoas de outras academias, né? Depois, aí você perguntou da questão do Mundial, né? Que você teve lá. Sim, o aumento de pessoas também vindo de outros estados para competir na confederação, coisa que não tinha muito, né? Sim. Então houve esse boom da confederação aí. Se dedicou mais? O que houve aí? Primeiro, uma coisa que foi muito importante foi a nossa ligação na Tailândia, né? Isso fez muita diferença. E a gente participou. Quando eu cheguei lá na Tailândia, era como se a gente fosse nada, tá? Primeiro, tecnicamente, o primeiro ano todo mundo perdeu. Foi uma vergonha incrível. No segundo ano a gente começou a melhorar. No terceiro ano a gente realmente viu que tinha condições de vencer e a gente começou a fazer o primeiro campeão, depois o segundo, terceiro e começando a fazer uma série de campeões. E isso ajudou muito o quê? As pessoas de outros estados olharem, pô, eu tenho um sonho. Quem não tem um sonho que faz Muay Thai de lutar na Tailândia? E ainda poder lutar o campeonato mundial, oficial. Então isso ajudou muito as pessoas virem para a confederação. Eles vinham com a intenção de poder ser campeão brasileiro e poder ter a oportunidade de, quem sabe, lutar na Tailândia, que a gente tinha isso. E com o passar dos anos, a gente foi ganhando respeito. Primeiro, com a seriedade que a gente fazia no trabalho, né? Levando grande número de atletas, começando a ter resultados, campeões mundiais, bastante campeões mundiais, e com aquela consistência, fazendo com que a gente tivesse o respeito da organização mundial. Até quando, em 2015 ou 2016, eles me surpreenderam, falaram que ia ter uma eleição e que eles queriam me indicar para vice-presidente. Realmente eu não sabia disso, fiquei surpreso. Houve uma eleição, tinha mais ou menos 50 líderes de países e foi uma votação unânime. A organização apontou eu como a pessoa que eles estavam indicando e se eles quisessem indicar uma outra pessoa para votação, nessa primeira eles já falaram que poderia ser eu e votação unânime. Eu comecei a atuar como vice-presidente, né? Mundial. Eu tô rindo porque daí já subiu o nível, né? Então, antes aqui no Brasil, a nível nacional, tu era o presidente da confederação, então tem toda aquela resistência das pessoas. E quando eu tive lá na Tailândia, tu já estava nesse cargo, eu percebi também que existe um jogo político muito forte nos bastidores, né? Pra derrubar, pra levantar. Então, às vezes, o cara que tá falando bem contigo por trás tá tentando te puxar o tapete. E como é que tu lidou com isso aí? Tipo assim, pô, não foi uma coisa que tu pediu. Sim. Né? Tu não foi lá atrás, eu quero ser tão... Tu foi indicado e... Até porque não funciona lá. Você queria impor lá pelo tempo que você tem, mas enfim. Entendi. E aí, como é que tu soube lidar com isso? Tipo, pô, já tô passando isso do Brasil, tem que passar aqui também? Bom, um dos segredos foi o seguinte, Saavedra. Primeiro foi a consciência do trabalho, que o trabalho vai falar mais do que a tua fala. E eu nunca tá oposto à organização. Nunca me juntei aos grupos do Tititi. Tem alguns países que ficavam ali no Tititi, falando mal da organização. Pô, isso aqui tá errado, tem que melhorar aquilo. E eu ficava sempre isento disso. Entendi. A organização mandava, eu fazia. Então, com o trabalho forte de consistência e seguindo, sempre seguir a hierarquia, vem de cima a ordem, não sou eu a questionar. Eu tenho que executar. Qual é a minha função? Então, eu executava. Eles olharam, esse é um líder que interessa a gente, porque ele tem resultado, ele tem consistência, ele tá aqui todo ano, não tá... Ele só está agregando e segue exatamente o que a gente quer. E aí começou,
quando eu virei vice-presidente. Depois... Como tu teve a notícia? Como é que foi? Eles te comunicaram? Não, eles falaram hoje. Foi hoje, a gente vai ter uma eleição e nós vamos indicar você a vice-presidente mundial. Eu primeiro não acreditava. Falei, foi uma surpresa, não tinha ideia disso. Tá? Então foi uma surpresa, porque quem está liderando, sabe? Você é um líder, você sabe, você está de olho nos teus alunos. Você está vendo qual é o aluno que vai poder te ajudar, que vai crescer, quem é o cara que é o agregador, é aquele cara que está sempre no tititi, está sempre reclamando, quem vai te colocar, quem vai conseguir ajudar no processo que você quer. Não é isso? Você é um líder? Então, eles já sabiam quem era a pessoa mais indicada. Eu tinha um perfil de crescimento e seguidor de ordens. Então, através disso que eu fui escolhido. Então, foi uma surpresa, eu não esperava. Depois, eu fundei o Grupo Pan-Americano, que são os países da América do Sul e da América do Norte, mas a pedido deles. Eles pediram. Então, você é a primeira pessoa a fazer isso. Como hoje eu voltei a ser presidente do Grupo Pan-Americano, a pedido da Tailândia ano passado. Entendi. Tu voltaste a ser o presidente, então é isso? Era o presidente, foi na fundação em 2015, depois mudou a presidência, foi para o Uruguai, meu amigo Santiago, mandou um abraço para ele. E aí, agora na Tailândia, ano passado, eles falaram, queremos que você volte a presidente. Eu não queria, porque é trabalhoso, é uma coisa que, se você somar assim, é mais negativa, porque cria-se muita raiva de você está de novo, está em evidência. Inclusive, a gente vai ter 2 disputas de cinturão, a pedido da Organização Mundial. Sábado agora, é Pan-Americano na categoria 57 quilos feminino e 60, disputa de cinturão Pan-Americano. E aí, teve um outro episódio também da Tailândia, que eu acho que vale a pena contar, que foi quando a Organização Mundial tinha secretária. E a secretária mundial do esporte, ela tinha um problema com o presidente. E aí, nesse momento, houve um racha na Organização Mundial. E nesse racha, tinha um presidente do México que se conectou com alguns brasileiros aqui. Né? Quando ele veio para o primeiro Pan-Americano, ele fez a conexão com os brasileiros. E esse brasileiro saiu da confederação e ele ficou conectado com isso. Quando houve o racha na Organização Mundial, eu estava muito grudado com a secretária mundial. E aí foi quando esse rapaz, esse presidente do México, contactou os brasileiros e eles criaram uma seleção do Brasil para ir para lá. E o presidente estava muito chateado com a secretária, então criou essa brecha para eles irem para lá. E foram com muitos atletas, foram com 20 atletas. Nossa, isso aconteceu com o Brasil e outros países, tá? No momento daquele racha que aconteceu. E aí a gente foi com a seleção até menor, fomos com 18 atletas. E geralmente é 30, então, 35. Nesse episódio, uma época foram 2 grupos. 2 grupos. Única vez na história. Entendi. E como a organização lidou? Quem foi? Quem teve a porta aberta? Quem teve a porta fechada? Os 2 abriram para todo mundo? Como é que foi? Quando eu cheguei lá, a organização estava mais a fechar com eles. Entendi. Porque eu tinha uma conexão muito forte com a secretária. Entendi. E o presidente estava com ódio da secretária. Então eles já te associaram Tinha um racha. Me associou. E aí, só que aí, 3 dias depois, eu não vou entrar em detalhes, um dia eu posso contar os detalhes, do que aconteceu. Papai do Céu sabe de tudo, a gente faz um trabalho sério, né? Consistente e honesto. Então, 2 dias depois da minha chegada, eles já estavam lá. Foi definido que o trabalho seria feito no Brasil com a minha pessoa e que eles devolveram até os valores de inscrição. Nossa, esse público que teve... O que fizeram com os atletas? Não, eles lutaram, mas não poderiam continuar. Se quisessem continuar só através do meu trabalho, que é junto à Confederação, e a WMF Brasil. Né? Então foi um baque para eles, porque eles estavam achando que eles iam assumir esse posto. Eles foram lá para assumir o posto. E parecia que ia mesmo. Só que 2 dias depois... As coisas mudaram. O trabalho fala sempre, né? Quando você faz um trabalho grande atrás, né? Não adianta que nem hoje na internet. Tem muita gente que fala bonito, faz. Mas qual o resultado que essa pessoa tem? Tem que ter resultado, né, Saavedra? Sim. Se você não tiver resultado, não adianta eu contar a tua história. Então, foi isso que aconteceu. Nesse momento, foi definido que eu ficaria à frente disso e só eles teriam, para entrar, tem que fazer parte da confederação. Então foi isso, a gente está aí à frente da confederação, graças a Deus, continuo hoje como vice-presidente e presidente do Grupo Pan-Americano. Eu não sei até quando, tá? Agora a gente vai ter um novo encontro na Tailândia, do dia 10 a dia 20 de março, em Bangkok. E eu vou me colocar à disposição para ceder o cargo, porque eu não quero ficar à frente desse cargo também, não. Entendi. É muita responsabilidade e eu tenho muitas outras ocupações nesse momento,
dentro das lutas. Então, vou abrir o cargo para que eles possam colocar um outro presidente. Mestre, então a Champions Fair teve um crescimento, começaram a abrir as filiais, né? Um crescimento muito grande, tudo. Tu tomaste a decisão de, com a família, sair do Rio de Janeiro e ir para a Holanda. Uma volta, Isso. né? Já tinha ido lá, falando no início da entrevista, falamos da tua passagem pela Holanda e agora tu tá indo com a tua família. Pergunta, como é ter negócios no Brasil, morando na Holanda, manter essas filiais unidas e não se dispersarem, atletas, tudo. Como é que tu faz para administrar tudo isso? Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão fácil? Tomaste, lógico, junto com a tua esposa. Conta pra gente isso aí, esse momento atual da tua vida. Primeiro, realmente foi de muita coragem, porque tinha tudo aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive trabalhar no Canal Combate, toda a estrutura para você ficar. Só que violência crescendo fortemente, entrando em todos os bairros. A gente morava na Barra, mudou pro Recreio. Violência na Barra é forte, hoje é forte, as pessoas sabem, tem muito assalto. Recreio também. Então é uma coisa que incomodava a minha esposa muito forte. A questão, você via que estava piorando. Cada vez a tendência era de piorar, não era de melhorar. E os filhos crescendo. E a outra coisa que eu pensava, a gente abrir uma unidade fora, na Europa. É um desejo que eu tinha. A outra coisa, abrir mercado de luta. Então, hoje, a gente, além de ter uma unidade na Holanda, a gente abriu um mercado de luta. A gente tem um mercado lá da Europa para levar atletas daqui, logicamente, que são atletas de alto nível, para lutar lá. Mas tem que ser alto nível, né? Para estar lutando em eventos na Europa. Então, era esse um desejo que eu tinha. E não foi fácil o início, tomar essa decisão. E fui para lá. Administrar lá da Europa para cá é uma coisa tranquila, porque a pandemia provou isso. Tudo é feito online. Então, você resolve tudo online. Então, você faz reuniões online e tudo é resolvido. Você tem acesso às informações, toda a tua gestão financeira, você vê tudo ali no telefone. Então, foi uma coisa tranquila de fazer. A gente está com um projeto de transição, né? A gente vai mudar para franquias a Champions Factory, com foco de trabalhar com empresários, tá? Hoje a gente tem o licenciamento e a gente vai trabalhar com as franquias. As unidades que aí estão, como a sua unidade, estou denominando como Old Units. São as unidades das antigas. Né? Estão desde o início, entendeu? Estão diferenciado do que vai ser feito com as franquias. Né? Então, basicamente, é isso. A gestão é tranquila, Saavedra. Você pode ter negócio, a gente tem empresa na Europa, a gente tem empresa aqui no Brasil. E a gente faz isso tranquilamente. Não é uma coisa difícil, não. Legal, tu faz isso de uma maneira muito habilidosa. Qual a dificuldade que tu teve? Porque tu foi como lutador para a Holanda. Agora tu tá indo como treinador, ou como um dono de uma academia, um empresário. Sim. Né? Qual foi a principal dificuldade que tu teve lá? Muitas. Primeiro, a cultura. Você tem um choque cultural muito grande. Eu já fui à Holanda, já tinha ido à Holanda muitas vezes, mas quando você vai para morar, para abrir um negócio, mudou tudo. Né? Então, por exemplo, lá você viu um local para botar uma academia. Não pode academia. Lá cada local é destinado para um comércio. Aqui é farmácia, aqui é supermercado, aqui pode ser academia. Então, foi muito difícil. Então, dessa forma, eu fui obrigado a começar a academia do zero. Por exemplo, se eu pudesse escolher um lugar qualquer, eu poderia começar dando aula dentro de uma academia, fazia um grupo de alunos, e naquele bairro eu alugava, mas não é assim que funciona lá. Eu podia não encontrar espaço de academia. Então, por esse motivo, eu tive que começar já a abrir a academia sem aluno. Então, foi um grande desafio. O outro desafio é que o pessoal não sabe... Como é que tu faz a propaganda lá? Desculpa, como é que tu faz essa parte? Olha, hoje a gente faz na internet, mas o boca a boca já traz. Hoje, depois de ter passado já guerra, o desafio hoje é mais tranquilo, tá? Mas no início foi muito difícil, porque teve uma barreira grande. Por exemplo, a gente usa a filosofia uniforme, né? Sabe qual é a diferença? Os Estados Unidos, o Brasil e a Europa, os Estados Unidos têm dinheiro e quer comprar, é um povo consumista. O brasileiro, ele não tem dinheiro e quer comprar, mesmo sem ter, ele compra, né? Na Europa é o seguinte, o cara tem dinheiro, mas ele não quer comprar de jeito nenhum. Então, para você vender um uniforme para um aluno, na Holanda principalmente, é muito difícil, o cara não quer. Hoje, então eu sofri muito nesse início, eu perdi muitos alunos. Agora, hoje, a academia está lotada, está com todos uniformizados. Quando o aluno entra para se matricular, ele já pergunta, eu quero uniforme. Eu não preciso nem falar, porque ele já olha. Então, passei esse desafio, que fez a diferença, você aguentar isso aí para hoje você chegar. É uma escolha. A gente já sabe o caminho que traz sucesso, mas o caminho que traz sucesso tem dor. Se você estiver preparado a passar por essas dores, esses desafios,
você chega lá. E foi assim que a gente conseguiu hoje ter um grande número de alunos, tem um número de personal gigantesco lá, tá? Personagens que eu nem quero mais pegar devido à quantidade de alunos que a gente tem. Então, graças a Deus, o trabalho sério sempre vence. Mas o sofrimento inicial é maior. Entendi. Qual foi o momento mais difícil lá na Holanda com a academia? Olha, foi quando recebemos uma carta, a primeira academia que você teve lá, antes de abrir você conhecer o espaço, que a gente teria que fechar a academia, porque lá tem uma coisa que é muito forte para a questão do barulho. Pra gente brasileiro, barulho, tu vai fechar a academia por causa de barulho, Entrou um vizinho do nosso lado que tinha uma academia, o sonho desse vizinho era ter uma boate e ter uma academia. Então ele fez os dois juntos. Então botou som profissional, a vizinhança começou, foram mais de 200, 300 reclamações, e isso para o holandês é muito importante. E aí eles falaram que devido a isso a gente tem que encerrar as ações. Mesmo explicando que a gente não era gente, o nosso som era um som para academia fechado na área, a gente teve que trocar, hoje segue na justiça lá, vamos aguardar ver o que vai acontecer, a gente teve que fazer a transição. Então foi muito difícil a transição, a gente fez uma parceria com a academia de CrossFit, que encerramos agora, antes de eu vir da Holanda para cá, e a gente vai agora para, de novo, um espaço nosso, um espaço de 200 metros quadrados, espaço bom, tá? O outro espaço era maior que a gente tinha, mas um espaço numa área, assim, VIP. Então vai ser bem legal, a gente vai botar uma unidade Champions Effect Premium lá, assim, bem bacana. Quando você estiver lá, vai ser um prazer te receber. Pô, com certeza voltarei lá, sem dúvida nenhuma. Então, agora, a gente está no momento, tu estás no momento que é onde tu realmente queria estar, lá na Holanda? É isso que tu queria, esse momento agora? Exatamente. Esse local teu. Um local, né, com um número bom de alunos, né, onde você vive daquilo, né, porque quando eu cheguei lá eu tinha que viver com o dinheiro do Brasil. E aí você, €1 a 5,5. Então, quer dizer, não é bom. Então, hoje, graças a Deus, o que faz aqui na empresa aqui, fica aqui no Brasil. Lá eu vivo com o de lá, não preciso tirar um centavo daqui, que esse era o desejo. Mas o início não foi assim. O início eu tinha que trabalhar com os recursos que eu tinha da Champions Effect do Brasil. Em quantos anos tu conseguiu essa parte agora? Olha, pra gente, momento agora? Levou 2 anos para você realmente viver dali. Então hoje a academia vive lá, a gente paga todas as despesas familiares, você consegue ter uma vida normal, com qualidade de vida, sem ter que trazer dinheiro do Brasil, que aí é que quebrava. Então isso, então, os primeiros 2 anos foi muito difícil. Fora a questão cultural, que é muito diferente, né? O povo com o outro. É um país de pós-guerra, eles, para gastar €1, você tem que lutar. Quer meu euro? Peraí, me prova por quê? €1, tá? Então é uma guerra. Não, eu percebi o valor que dão para 20 euros, 10 euros, 15 euros. Eles dão um valor diferente pro dinheiro. Dão. E a gente tem alguns choques, várias coisas que acontecem. Por exemplo, você marca com uma pessoa para falar de negócio, alguma coisa, vamos marcar, tá, daqui a 2 meses. Aqui no Brasil você está acostumado, marcou amanhã, semana que vem, né? Mas 2 meses, 3 meses, peça até que é sacanagem contigo. Sim. Não é normal. Ele olha a agenda dele, eu tenho vaga para conversar contigo daqui a 2 meses ou 3 meses. Uau! Eu já acostumei com isso. Entendi. Mas isso são outras coisas mais que acontecem, é um choque cultural grande. Tua família se adaptou bem? Levou também um tempo, hoje os filhos estão muito bem, né? Tenho 3 filhos, na verdade. Uma holandesa que já morava lá, né? Sou até avô, ela tem um filho. Tem o outro que já está na universidade, estudando, na Universidade de Amsterdã, que é o Reiki, que você conhece. Esse, graças a Deus, já está encaminhado. E o Rian, que está no futebol. Vamos ver, o garoto leva jeito, vamos ver, quem sabe aí a gente tem mais uma estrela para a Champions Effect em outra área. Ah, que legal, que legal. Pô, nosso tempo aqui já está na parte final. Antes de encerrar, né? Pô, queria te agradecer mais uma vez, sempre tive a vontade de te entrevistar, nunca imaginei que eu ia estar aqui no Rio te entrevistando, achei que um dia ia acontecer na nossa cidade, lá em Manaus, mas assim, como aqui hoje a gente tentou resumir a tua vida, né, não dá para falar tudo, mas eu queria que deixar registrada a tua história, né, as pessoas conhecerem e aproveitar também para, como sempre eu faço, te agradecer por tudo, né, cara, por tudo, todo o aprendizado. Eu costumo falar que a parte que eu fiquei aqui no Rio, na Champions Effect, sob teu comando, uma verdadeira faculdade, né? E graças a Deus, hoje, para um professor de arte marcial, eu vivo muito bem, não tenho do que me queixar, não me falta nada. E tudo isso devido ao tempo que eu passei lá do teu lado, na tua academia, tudo aquilo que eu gostava de observar, todas as coisas que tu me chamou também para me ensinar. E te agradecer aqui, cara, porque a tua passagem na minha vida foi um diferencial muito grande, né? Eu tinha tudo para ser uma pessoa fracassada, eu nunca gostei de estudar.
Então a parte que eu fiquei contigo fez uma diferença na minha vida. E é engraçado, porque fez na minha vida e depois indiretamente fez na vida de muita gente. Muita gente. Então, te agradecer aqui na frente às cramas, né? Todo o carinho que tu teve comigo, a parte de aprendizado e você sabe que é realmente do fundo do meu coração, isso não tem valor, né? E é por isso que eu tô até hoje nesse time, tô até hoje do teu lado. Só saio se me expulsar. Isso não vai acontecer. Aí deixa as palavras finais, considerações finais aí pra você. Saavedra, primeiro dizer o carinho que eu tenho por você. Eu lembro quando você começou lá na Raimundo Corrêa, depois teve o episódio da sua mãe, né? Que a sua mãe teve um problema, e depois veio a falecer, você ficou um pouco afastado, depois você voltou pra academia e dali você não parou mais, né? Vou fazer uma associação com o crescimento que eu tive na Tailândia com você, porque você sempre foi um liderado, e todos líder é um cara que sabe ser liderado, e você soube ser liderado, você seguiu exatamente o que eu falava com você, e hoje você é um grande líder, então é por isso que você tem a força que você tem nas tuas palavras, você pode ver em todos os encontros que tem na Champions Fact Manaus, a tua liderança é forte, eles te seguem porque você foi um liderado, um super liderado, e hoje você é um super líder. Você faz a diferença na vida de muita gente em Manaus e no Brasil, tá? Através de tudo que você faz, as tuas ações, e dizer que você é motivo de orgulho para minha pessoa, como um filho, como um amigo, e todo o prazer que eu tenho de sempre estar perto de você. Um beijo no teu coração, tá? A gente tá junto para sempre, aqui e depois do outro lado. É isso aí, pô, valeu. Tamo junto, mestre. Rush! É isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um episódio do programa Hora da Luta. Esse episódio totalmente especial. Fica ligado aí nos próximos episódios. No mais, qualquer problema é só chamar. Ossa!